Após muitos anos tentando superar a realeza corrupta, a família Corleone moderna finalmente rouba seu tesouro mais valioso numa noite, apenas para dar início a uma grande briga entre eles e os leais capangas do rei. Contudo, a operação deles desanda completamente quando os senhores da reviravolta intervêm, e o tesouro, que é uma sacola cheia de cartas de pôquer, acaba se rompendo durante a fuga. Essas cartas não são as que você compra na lojinha de R$1, mas foram concedidas a este país pelo próprio Deus e são 52, todas com códigos de trapaça instantâneos de super-heróis. Contudo, graças a essa falha na operação, elas acabam espalhadas por todo o país, dando a perdedores e bandidos de rua a chance de se tornarem seus próprios cavaleiros Cayman locais. Neste país obcecado por pôquer vive Finn, um perdedor feio, inútil e sem um tostão, cujo superpoder é o batedor de carteiras e ser completamente sem vergonha a respeito disso. Certa manhã, ele parte para o maior assalto de todos os tempos, e com a ajuda de seu supercão parceiro, consegue roubar um relógio de ouro e um par de celulares de transeuntes desavisados e bobos. Após alcançar esse grande feito, ele arrasta sua bunda de perdedor de volta ao orfanato onde cresceu, apenas para descobrir que o senhorio ganancioso planeja vendê-lo para alguma máfia corporativa, já que seu pai adotivo, Lindsay, tem sido incapaz de pagar o aluguel em dia. Depois disso, ele decide usar seu privilégio de protagonista para conseguir algum dinheiro, apenas para ser intimidado por crianças pequenas que o lembram de quão desempregado e sem um tostão ele realmente é. Ele os dispensa e vai a uma loja de penhores com todos os seus bens mais valiosos, esperando conseguir pelo menos $1 milhão em troca e salvar sua casa, apenas para descobrir que foi enganado, apesar de se autoproclamar um mestre golpista, ele mesmo. Acontece que o tal relógio de ouro que ele roubou não é feito de ouro de jeito nenhum, e os telefones que ele roubou não podem ser revendidos. Assim que fica óbvio que sua sorte está na sarjeta, ele muda de carreira e faz o que faz de melhor, que é striptease. Contudo, quando ele tenta vender suas roupas sujas e fedorentas por algumas moedas insignificantes, o dono da loja encontra uma das 52 cartas de pôquer em seu bolso, e menciona como isso vale uma boa quantia de dinheiro, apenas para ele invocar seu pão duro interior e se recusar a fazer a troca. Depois disso, o dono deixa claro que não tem interesse em seu traseiro falido e expulsa sua existência inútil de sua loja. Esse fracasso total leva seu idiota à versão paródia de Las Vegas da terceira série, onde ele espera lucrar com sua sorte e, surpreendentemente, se destaca muito nisso. Depois de nocautear alguns pirralhos ricos e mimados nas primeiras rodadas de pôquer, aparece um velho feio que parece a versão faça você mesmo do Wolverine e suga toda a sorte dele num piscar de olhos, rapidamente. Depois de espancar Finn até não poder mais, esse cara vai para algumas máquinas caça-níqueis e começa a embolsar ainda mais dinheiro. Finn o segue logo depois, esperando mostrar a ele quem é o chefe maior, pelo menos em golpes, apenas para se tornar um motivo de chacota, ele mesmo. Depois de perceber que não consegue vencer esse senhor da boa sorte, ele tenta fazer uma parceria, mas o velho fedorento o rejeita. Ao ouvir isso, Finn percebe que sua única chance de salvar seu orfanato é roubar desse sujeito. Mas seu idiota acaba esbarrando em alguns perdedores e o transforma em uma sensação da noite para o dia no cassino. Após sua grande vitória, o velho atrai a atenção do gerente do cassino, que o convence com a promessa de um tratamento de princesa de primeira linha, apenas para levá-lo a um depósito em ruínas e abandonado. Lá, ele tenta revistá-lo em busca de seus truques de trapaça, particularmente suas luvas de mão suspeitas, que o gerente assume estarem por trás de suas vitórias consecutivas. Contudo, assim que o sósia do Wolverine junta as mãos, seu código de trapaça de boa sorte ativa novamente, e aqueles que tentam revistá-lo são jogados para fora da janela. Assim que isso faz o gerente se perguntar se ele está drogado, seu guarda-costas revela a maior reviravolta de todos os tempos, uma carta muito parecida com a que Finn tem, e também coloca suas luvas Gucci, fazendo o gerente se perguntar por que ele está transformando seu interrogatório em um verdadeiro desfile de moda. Essa pergunta lhe custa um braço, pois ele se transforma em bolinhas de gude com um toque do impostor. Enquanto isso, outro cara em um terno chamativo do Walmart corre pra cena, enquanto o cara suspeito mostra ao sócia do Wolverine como ele é bom com a língua e o ameaça dizendo que transformará sua esposa e filho em uma obra-prima de mármore se ele não lhe entregar a carta que está usando para aumentar sua sorte imediatamente. Com sua vida e bolas de carne em jogo, ele rapidamente desfaz sua mágica e transforma as luvas de volta em sua carta, fazendo o impostor fantasiar sobre sua próxima promoção. Contudo, o cara chamativo aparece nesse momento e estraga sua festa com um tiro de sua arma, explicando que ele também precisa de uma promoção. O impostor desvia do ataque e transforma a arma do cara chamativo em um jogo de estilingue, apenas para sofrer danos cerebrais com seu próximo chute. Enquanto esse novo cara tira uma carta e também coloca suas luvas de lojinha de R$1, Finn se pergunta quando o poker se tornou tão violento assim. Por outro lado, enquanto os caras tentam chutar a bunda um do outro, o cara sortudo tenta escapar, apenas para tropeçar e ser baleado, percebendo que os senhores da sorte o abandonaram. Enquanto ele tenta pegá-la de volta do cara com sobrancelhas de morcego, ele transforma sua cabeça em um smoothie de framboesa e volta sua atenção para o cara de terno novamente.
Finn aproveita essa oportunidade para escapar, mas não sai de mãos vazias, pois seu batedor de carteiras finalmente se mostra útil, e ele rouba a carta do cara sortudo do impostor, com sucesso. Enquanto Finn foge com um carro roubado e grandes sonhos sobre como ele salvará seu orfanato usando essa carta coringa da sorte, o impostor o segue em seu carro chamativo e viola mais de 50 leis de trânsito sem hesitar. Ele atira suas bolinhas de Godin em Finn, tagarelando sobre como ele não tem ideia da importância dessas cartas, apenas para colidir de frente com outro carro em alta velocidade em uma ponte. Enquanto Finn sobrevive ao acidente graças à armadura de enredo, ele descobre que o outro carro pertencia ao cara de terno chamativo de antes, que educadamente lhe pede a carta roubada de volta. Contudo, cansado de sua tagarelice, Finn finalmente tira sua carta, dando-lhe o choque do século, e também coloca suas luvas Gucci enquanto uma pistola se materializa em sua mão, de repente. Assim que o outro cara atira sua bolinha de gude em Finn, ele também atira, e o tiro perfura a bolinha de gude e roça o braço do cara, essencialmente o colocando fora de combate por completo. Contudo, antes que Finn possa seguir em frente com sua vida, o cara chamativo acorda dos mortos, perguntando-se se Finn também é um jogador, e aponta sua arma para ele, dizendo que precisa roubar a carta da sorte dele, mesmo que isso o mate, de vez. Enquanto os dois continuam a se olhar como amantes predestinados, o cara chamativo começa a tagarelar sobre como Finn não deveria roubar dos outros, quase como se ele mesmo não estivesse em um assalto de pôquer, apenas para Finn apontar sua arma para ele e ameaçar atirar nele. Esse viciado em fator de medo se aproxima de Finn e diz para ele atirar, apenas para sua bromance ser interrompida por outro carro que lança vinhas em Finn, essencialmente o nocauteando. Ele mais tarde acorda em um quarto chique cercado por mais 3 pessoas chamativas de terno e percebe que o velho, cuja especialidade é fazer chá, sabe seu nome de alguma forma. Não só isso, mas esses aspirantes a 11 homens e um segredo até sabem sua bebida favorita e o tamanho de sua berinjela. Assim que ele está prestes a denunciar esses perseguidores ao 911, o cara de antes entra e diz a Finn para esquecer sua carta e os eventos da noite passada, completamente. Quando ele protesta, ele enfia sua pistola na boca, ameaçando explodir seus miolos vazios apenas para um telefonema interromper seu funeral. Enquanto o velho estende a mão para atender, a polícia segue um cara suspeito na cidade, apenas para encontrar um fortão que pensa ser o The Rock, em pessoa. Depois de exibir sua armadura de enredo à prova de balas, esse cara ensina à polícia quem é o verdadeiro chefe. Por outro lado, o velho no estúdio de carros chiques se torna o professor não remunerado de Finn, e explica como sua carta de aparência comum é um código de trapaça superpoderoso para ganhar poderes especiais, de fato. O problema é que a carta escolhe seu jogador, então nem todos podem usá-la à sua conveniência, e aqueles escolhidos por ela são chamados de jogadores. Assim que Finn se pergunta por que a arma não está mais em sua boca, o velho explica como essas cartas estão atualmente espalhadas por todo o país deles, e eles, sendo os 11 homens e um segredo pessoais do rei, foram ordenados a coletá-las todas. Finn diz que não está interessado em toda a sua tagarelice, apenas para ele dizer ao cara falido para aguentar, já que ele será o mais novo funcionário deles a partir de agora, neste exato momento. Enquanto os outros funcionários se perguntam o que está acontecendo de repente, o velho se apresenta como Bernard, o mordomo, e exibe sua empresa de carros, Pinóquio, explicando como eles vendem cópias da Tesla como fachada e, nos bastidores, operam um esquadrão suicida legal, de fato. Finn se pergunta por que deveria aceitar sua oferta quando está completamente contente em ser miseravelmente falido, apenas para descobrir que o cara das bolinhas de gude, chamado Bob, é na verdade um membro da família Corleone moderna, os Klondikes, que pode rastreá-lo facilmente para pegar sua carta dele a qualquer momento. Por outro lado, se ele ficar aqui, estará seguro e estará ganhando uma boa grana. Como um verdadeiro rei capitalista, ele imediatamente diz sim ao saber quanto dinheiro ele ganhará. E o sócio do Alfred imediatamente, devolvendo sua carta, o acolhe em sua gangue criminosa sem demora. Depois disso, ele designa Chris, o cara chamativo de antes, para ser o mentor de Finn. E a primeira coisa que ele faz é levá-lo a uma loja de roupas para conseguir um terno chamativo também, para que ele possa se encaixar com o resto do grupo. Finn pergunta como ele conseguiu ressuscitar depois que o cara das bolinhas de gude definitivamente o matou, e ele revela que a imortalidade é o poder de sua carta. Depois disso, eles vão a um café para pegar algo doce, e Chris imediatamente veste suas calças de playboy e começa a flertar com as garotas sem cerimônia. Assim que Finn revira os olhos de perdedor para ele, um aspirante a atleta intimida um garçom pobre e fraco por acidentalmente manchar seu colete de 2 róis, o que irrita Finn. Enquanto ele canaliza seu policial da justiça interior, o cara joga seus punhos apenas para Chris intervir e salvar a bunda fraca de Finn, rapidamente. Mais tarde naquela noite, ele visita Lindsay e exibe seu novo cargo, prometendo ganhar dinheiro suficiente para salvar seu orfanato. Mas Lindsay o repreende sobre como o dinheiro não é tudo o que importa, mas sim sobre a forma como ele o ganha. Na manhã seguinte, a buzina barulhenta de Chris o acorda, e depois de intimidá-lo por não ter batido palmas em nenhuma bunda, ele o leva em uma perseguição de carro inspirada em Velozes e Furiosos, fazendo Finn se perguntar como ele conseguiu sua carteira de motorista, afinal.
Vendo o carro caro de Chris se aproximar, até a polícia abre caminho e ele imediatamente coloca suas luvas de garoto grande, dizendo a Finn para sentar e assistir Senpai-kun cuidar dessa missão, com maestria. Contudo, o imitador segue logo atrás enquanto eles se aproximam do caminhão que estão seguindo, e saca sua arma mirando para atirar no pneu. Contudo, seu pequeno plano é arruinado quando o fortão de antes aparece e pula em cima do carro, fazendo Finn o reconhecer instantaneamente como o fraco do café, sem dúvidas. Ele também descobre que esse cara é a prova de balas, então Chris lhe dá enjoo de movimento e verifica se ele também é a prova de danos. Uma vez que sua hipótese é provada correta, ele deduz que o superpoder desse cara é endurecer seu corpo, completamente. Contudo, antes que ele possa explicar qualquer coisa, Finn avança com seus idiotas e sua arma fraca pra caramba. Por outro lado, o próprio Sherlock Holmes da cidade, chamado Young, chega à cena do crime e deixa tudo para os jogadores, irritando sua parceira exigente, Sugar, como sempre. De volta ao evento principal, Finn se pergunta sobre o transtorno bipolar desse cara e falha em subjugá-lo com sua arma mágica, apenas para Chris intervir com seu grande cérebro. Enquanto o fortão o sufoca, ele o leva para o mar, explicando a Finn como ele precisa usar seu miserável às vezes, com mais inteligência. Contudo, mesmo quando a carta do fortão desativa com sucesso, Chris luta para escapar de seu carro afundando, apenas para Finn intervir com seu olho de águia e pistola. Depois que o dia é salvo, o cara do Aloe Vera e Chris dão as boas-vindas a Finn ao High Card, sua gangue criminosa chique, enquanto o líder Theodore diz a Bernard para demitir Finn, se ele não produzir resultados rapidamente. Alguns dias depois, um culto sombrio reza a um deus do fogo improvisado e é abençoado com uma carta de pôquer. Por outro lado, Finn finalmente ganha seu próprio terno chique e se imagina desfilando em Paris quando ele nota um sequestro em plena luz do dia, bem ali. Enquanto ele segue o carro em uma scooter roubada, os criminosos covardes que estão praticamente cagando nas calças da aura alfa do garoto rico sequestrado dizem pra ele ligar pro pai, implorar por perdão e dizer pra ele trazer 10 mil shripsiu sem falta. O garoto, que não se importa nem um pouco com nada disso, diz a eles que não se lembra do número de telefone, o que eles mal acreditam. Antes que eles possam fazer algo com ele, Finn atira nos pneus do carro deles, colocando-o fora de serviço de uma vez. Assim que os dois perdedores tentam descobrir o que aconteceu, ele escapa com o garoto rico e o leva para um café local. Contudo, em vez de agradecê-lo por salvar sua vida, o snob Bebê Nepo diz para ele deixá-lo em paz, imediatamente. E quando Finn praticamente implora para ser agradecido, ele lhe prega algumas besteiras sobre como ele precisa respeitar as regras de trânsito e valorizar a vida da vítima, em vez de tentar bancar o exterminador o tempo todo, sem parar. Assim que Finn se recupera desse choque, os sequestradores aparecem e começam sua história de origem de vilões, sobre como o pai desse cara rico destruiu seus meios de subsistência, apenas para o garoto dizer que é natural que os ricos devorem os pobres, sempre. Enquanto ele sai, afirmando que não tem tempo a perder com chorões como eles, Finn tenta convencê-los a entrar em seu arco de redenção apenas para eles jogarem socos. Ele facilmente desvia de seus ataques e explica que, embora entenda que a história deles é trágica, eles não podem simplesmente sair sequestrando pessoas por aí. Contudo, nada entra em suas cabeças duras. Então, enquanto eles causam estragos, o bebê Nepo desfruta de um chá quente até que Sugar aparece e os prende a todos, incluindo Finn e o pirralho rico, sem exceção. Na sala de interrogatório na delegacia, Finn mais uma vez tenta usar seu toque no jutsu no garoto rico, apenas para desencadear seus problemas com o pai e fazê-lo ir embora. Ele o segue sorrateiramente, apenas para descobrir que ninguém os está impedindo, de fato. Mais tarde, enquanto Sugar protesta contra isso, Young diz a ela para parar de ser uma vadia irritante se ela valoriza sua vida inútil. Por outro lado, os outros dois perdedores são resgatados por sua irmã mais velha viciada, que invade com o poder de sua carta de pôquer e jura trazer punição divina sobre o bebê Nepo, sem piedade. Enquanto isso, apesar de ignorá-lo no início, o pirralho rico fica impressionado com Finn depois de comer seu cachorro quente e mais tarde o ouve falar sobre sua trágica história e como ele nunca mais viu seus pais depois que eles morreram em um acidente de carro que milagrosamente não o arranhou, de forma alguma. Isso os promove ao status de melhores amigos, e enquanto eles mais tarde pegam o metrô para casa juntos, a vadia psicótica de antes aparece com seus lacaios fracos e começa a churrasquear o trem inteiro na esperança de conseguir o pai do bebê herdeiro no telefone a todo custo. Inicialmente, ele insiste que não sabe o número dele, mas depois de ver Finn sofrendo sob o calor, ele concorda com os termos deles. Enquanto o trio viciado os leva para seu esconderijo secreto e se imerge em seus estranhos rituais satânicos, Finn tira as chaves que ele havia roubado anteriormente e liberta as mãos deles das algemas, com destreza. Nesse momento, os fracos se aproximam de Finn e depois de revelar como farão carne moída do pirralho rico, eles começam a se perguntar quem é esse cara com cara de falido ao lado dele. Finn não fica muito satisfeito em ouvir isso, e em um acesso de super reação, tira sua carta e lança uma artilharia pesada sobre eles, sem hesitar. Assim que ele diz ao bebê Nepo para correr para fora, ele diz para ele ter cuidado com a situação, apenas para Finn ir por conta própria, sem pensar. A vadia psicótica sobrevive ao ataque e vai atrás dele.
Finn, por outro lado, ao perceber que suas balas são muito fracas para enfrentá-la, se esconde atrás de alguns barris enquanto ela tenta o seu melhor para churrasquear seu idiota. Eventualmente ele é dominado, e assim que está prestes a encontrar Deus, o carro antigo de Chris bate para salvá-lo em cheio. Para a surpresa de Finn, Chris fica tão surpreso quanto ao vê-lo ali, e acontece que ele está ali pelo pirralho rico cujo nome é Leo. Ele pergunta quanto dinheiro ele trouxe, apenas para descobrir que é $1 milhão, exatamente. Ao ouvir isso, os ladrões falidos os lembram que pediram 10. Contudo, antes que eles possam colocar as mãos no dinheiro, Leo sorri e tira sua carta, fazendo o queixo de Finn cair completamente. Ele então chuta o dinheiro para o ar, e assim que os perdedores tentam pegá-lo, ele o transforma em um canhão pesado e super poderoso, e os aniquila com um tiro. Mais tarde, enquanto ele pega a carta da vadia psicótica, a estátua de seu deus de lata começa a desmoronar sobre Leo, apenas para Finn bancar seu cavaleiro de armadura brilhante e salvá-lo heroicamente. Como agradecimento, ele coloca um curativo em seu rosto, alegando que não precisava de sua ajuda, deixando Finn feliz de qualquer maneira. Mais tarde, seu queixo cai pela enésima vez naquele dia, quando ele descobre que Leo, apesar de ser um total camarão, é o gerente de sua filial principal e o filho de seu líder, Theodore, o Grande. Assim que ele se recupera desse choque, Leo transforma ele e Chris em seus cães de colo, e repreende Finn sobre como ele nunca mais deveria bancar o herói imprudente de forma alguma. Alguns dias depois, Wendy, uma das outras jogadoras do High Card, sonha com seu pai e sua aura de nível divino, enquanto ele empunhava sua katana e se lembra de como sempre que pegava a carta dele, sentia como se algo a estivesse consumindo por dentro. Ela também sonha com como ele sempre lhe dizia que, se ela quisesse herdar sua carta, precisaria levar a vida de uma geek solitária, um lembrete que a acorda. Assim que ela se levanta, percebe que está atrasada e recebe um lembrete diário de quão ferrada sua vida realmente é, dada sua casa bagunçada e seu alcoolismo limítrofe sem fim. Enquanto ela rapidamente sai, uma coisa após a outra continua a lembrá-la porque a morte é melhor do que viver, e ela acaba perdendo o ônibus. Enquanto ela mal chega ao showroom, os gritos de horror de Chris a cumprimentam enquanto Finn finalmente consegue um grande cliente como seu primeiro, algo que o Senpai-kun tem dificuldade em digerir, dado seu metabolismo fraco e lento. Ele tenta monopolizar o crédito e culpa suas habilidades de Rizzler de primeira linha, por isso, apenas para Finn lembrá-lo de que isso só o ajuda a pegar garotas, não a conseguir clientes. Naquela noite, enquanto o grupo vai a um pub local para celebrar, Wendy toma um drink após o outro, e Chris pede seu milkshake de chocolate extra doce de sempre para realizar seu sonho de ter diabetes, finalmente. Assim que ele explica a Finn como deixar Wendy sacar sua espada é considerado o maior tabu em Pinnacle, ela fica bêbada e começa a falar umas besteiras sobre como sua vida é lamentável. Vendo isso, o cara do Aloe Vera, VJ e Leo fogem da cena deixando sua bunda bêbada para a dupla de idiotas, sem pensar. Ela tem o mesmo sonho no dia seguinte, mas desta vez ela diz a si mesma que não é seu pai. Essa única afirmação a ajuda a evitar todas as reviravoltas daquela manhã, com sucesso. Ela consegue chegar ao trabalho a tempo apenas para descobrir que Chris está em uma missão hoje, e Finn está fazendo um test drive com seu futuro Sugar Daddy, razão pela qual ela ficará no showroom, e VJ sairá para ajudar Chris em caso de emergência se necessário. Assim que ela amaldiçoa sua má sorte, o telefone toca, e ela engasga ao ouvir a voz de Chris enquanto ele o coloca no viva voz, enquanto ele fala com os ladrões durante um assalto a banco posando como um civil, disfarçado. Assim que eles baixam a guarda, ele os chuta em seus rostos feios, e dois reféns estúpidos tentam usar essa chance para fazer sua grande fuga. Ele acaba bancando o herói escudo deles, enquanto os ladrões atiram neles e se transforma em uma bagunça sangrenta ele mesmo. Enquanto se faz de morto, ele pede para Wendy e VJ irem até sua localização, pois precisa de ajuda. E apesar de ter sido mandada ficar de prontidão no showroom, Wendy decide ir para a cena do crime, dizendo que está em sua fase de rebeldia adolescente. Por outro lado, Finn usa suas habilidades de puxa-saco nível S para bajular o Sr. Apple, o ricaço que ele quer que seja seu Sugar Daddy, só para mudar de ideia assim que vê o rosto lindo de Chris enquanto o carro dele passa por eles. Fingindo dor de barriga e um ataque de diarreia iminente, ele deixa o coitado sozinho e se junta a Chris depois que ele bate o carro tentando perseguir a máquina misteriosa do ladrão. No entanto, assim que acreditam ter escapado de sua chatice, Vijota mostra por que é chamado de cara de aloe vera e os bloqueia com suas videiras. Eles engatam a marcha ré para enganá-lo, só para Wendy aparecer como uma chefe e finalmente ativar sua carta super poderosa. Com sua katana embanhada, ela derrota 3 dos 4 caras de capacete num piscar de olhos, e mesmo quando o último a ameaça com uma situação de refém, ela o desativa com uma shuriken de espada voadora, só para descobrir que fez uma grande besteira. Enquanto o cara de aloe vera sangra sem parar, descobre-se que o refém é o verdadeiro vilão, que por acaso é um usuário de cartas com a habilidade de usar o Jutsu Clone das Sombras. Este viciado em Naruto se apresenta como John Doe e cria mais um perdedor como ele, antes que todos eles ataquem Wendy de uma vez.
Assim que é cercada, ela canaliza o poder de flashbacks e desembainha sua espada, fatiando todos os clones de uma vez. No entanto, assim que Vijay acredita que estão salvos, ela de repente ganha um novo corte de cabelo e implante de melão, e sua personalidade muda completamente, transformando-a numa verdadeira gata. O cara de aloe vera covarde imediatamente se esconde atrás de um poste, deixando John Doe apanhar sozinho. Enquanto o alter ego de Wendy vê todos os clones dele como um buffet à vontade, Vijay avisa Chris sobre a chegada de Love P. Ele, por outro lado, explica a Finn como, ao desembainhar a espada dela, a personalidade mais quente de Wendy assume o controle, que não é nada além de uma chutadora de bundas fria e calculista. Algo muito mais perigoso do que o John Doe deles. Fraco pra caramba. De volta à cena do crime, o Reese de Love P faz John Doe desmaiar, e Vijay se torna seu próximo alvo, só para o playboy rico intervir com um armário de $1 milhão para prendê-la. No entanto, assim que acreditam tê-la pego, ela facilmente corta o cofre e desfere sua espada no helicóptero barato de Léo, transformando-o num show de fogos de artifício diurno. Enquanto ele cai em cima da almofada de segurança de Vijay, Love P decide fazer dele seu próximo aperitivo, só para uma refeição completa chegar na forma de Chris. Ela o chama de um par feito no céu enquanto continua atacando-o, e ele continua se curando. Isso não agrada a Finn, que quer Chris só pra ele, e ele atira nela até que ela solte a katana. Com a katana fora, ela cai inconsciente, e algumas horas depois, Wendy acorda num quarto no Pinóculo com Finn esperando ao lado dela. Depois de causar todo aquele estrago, ela tenta se fazer de vítima, e jura que nunca mais vai trazer Love P à tona, só pra Finn lembrar que ela pode fazer o que quiser, pois todos estão ali como seus servos não pagos pra limpar a bunda dela, fazendo-a sorrir. Enquanto isso, depois que John Doe é levado sob custódia policial, descobre-se que ele é um dos Klondikes, e Young apenas suspira porque está cansado deles agindo como se vivessem num filme de John Wick. Sugar, por outro lado, não entende por que Chris não está sendo trazido para interrogatório, e dá uma bronca em seus superiores sobre como eles precisam se organizar e ir atrás de funcionários da Pinnacle quando estão envolvidos com tais coisas, só para eles dizerem que não são pagos o suficiente para isso. Nesse exato momento, um subordinado entra no escritório e afirma que a decepção Klondike quer falar com ninguém além de Young, e ele envia seu maior soldado em seu lugar. Ver uma garota feia entrar na sala em vez do velho Young inicialmente irrita o criminoso, mas quando ela oferece protegê-lo como testemunha em troca de informações sobre os Klondikes, esse covarde rapidamente cede e a manipula com suas lágrimas de crocodilo, reclamando que a família o matará se o pegarem. Ela lhe dá um discurso chato sobre como a polícia é legal, e esse idiota fraco acredita instantaneamente que uma garota burra pode salvá-lo dos Corleones modernos. Enquanto isso, o detetive suspeito liga para Theodore, exigindo saber por que seus funcionários continuam sendo pegos ultimamente, só para ele dizer para ele ir tomar um ar. Daí em diante, Sugar assume o papel não remunerado de interpretar James Bond, e a caminho de obter um PhD em estocologia, ela descobre que os funcionários da Peanut Play não têm contato com os Klondikes e não fazem nada suspeito. Por outro lado, Young tenta a sorte ao invadir uma festa dos Klondike e critica Bob por ter sido enganado por um amador e ser promovido a escriturário em sua família mafiosa. Esse cara tem TPT por causa disso, e jura que vai acabar com Finn quando o pegar. Mais tarde, enquanto Young participa da festa, Van Klondike, o chefe da família, finalmente aparece e tagarela sobre como está farto de beijar os mesmos homens feios e velhos, e lamenta ter que fazer isso para que possam pagar-lhe dinheiro de caridade para que ele possa aterrorizar mais famílias. Mais tarde ele traz um cativo mascarado que fazia parte de sua família até ontem, e ele acaba sendo John Doe. Young não está muito surpreso, pois viu isso de longe, e aproveita o show enquanto Ban o repreende por trair sua confiança e sua família só para se poupar de uma viagem à Terra da Decepção. Mesmo enquanto John implora por perdão, esse mafioso de primeira apenas ri de sua miséria como um sádico de classe mundial e transforma seu pescoço num espremedor de frutas cítricas enquanto o torce. Em seguida, o idiota do John Doe se transforma num Smurf de veludo vermelho, enquanto todos assistem a isso horrorizados, jurando nunca trair esse psicopata sádico. Por outro lado, a paranoia de Finn sobre os Klondikes o faz sacar a arma para um estranho Stalker só para ser ninguém menos que a rainha dos esquisitos, Sugar. Graças a esse movimento genial, ela captura o membro mais baixo da hierarquia da Pinnacle e o arrasta para a delegacia de polícia. No entanto, a pequena viagem deles termina num desastre de trânsito quando um ônibus escolar bate neles e eles mal sobrevivem. Assim que se recuperam desse choque, Sugar percebe que bateu a cabeça burra com muita força, e a gravidade de repente desaparece, e o ônibus começa a voar. Vendo esse horror bem diante deles, Finn diz a ela para desfazer suas algemas, e eles mal conseguem a tempo e salvam suas bundas miseráveis antes que se transformem em hambúrgueres esmagados.
Em seguida, Finn encontra uma vilã descolada com luvas de grife de edição limitada caminhando em direção a eles, e percebe que seu terno chique não é páreo para ela. Mesmo enquanto ele aponta a arma para ela apenas o lembra de como ele é fraco e, usando telecinese, responde à bala dele com um carro esportivo chique. Em seguida, ela muda seu foco para o pescoço de Sugar, que tem se intrometido nos negócios deles ultimamente. E enquanto ela a sufoca, ela brinca com a arma de Finn também e a aponta na direção dela. Como esse mocinho ainda não está pronto para seu arco de vilão, ele mal consegue errar a cabeça arrogante de Sugar, e a vilã sai com um aviso para os dois. De volta à casa dos Klondike, Young se encontra com Ban e seu ajudante, Tilt, e pergunta a ele sobre o que está acontecendo no país após o ataque deles ao Palácio Real um mês atrás. Eles se perguntam onde estão as cartas que estavam guardadas na casa segura do palácio agora, e por que após esse incidente, mais e mais jogadores estão aparecendo nas ruas. Ban apenas sorri e diz a ele para parar de tratá-lo como seu noticiário pessoal da BBC, e vai embora depois de dizer que eles não são mais realmente amigos. Por outro lado, Sugar finalmente percebe no que está se metendo e molha as calças com a aura persistente da vilã Emo. Finn diz a ela que é melhor ela cuidar da própria vida de agora em diante, mas ela insiste que é uma nerd que não consegue dormir a menos que resolva esse mistério. Não impressionado, ele faz um Uno reverso nela ao algemar a mão dela ao carro e vai embora depois de dizer a ela para esfriar a cabeça. No dia seguinte, enquanto Young a pega e a leva de volta para a delegacia, essa vadia irritante ainda continua falando sem parar sobre como ela quer tratar esse mistério como BuzzFeed Unsolved, e só para de tagarelar quando ele diz a ela como John Doe, seu possível trunfo, foi encontrado morto na noite passada. Enquanto isso finalmente lhe dá o choque de realidade de que precisa, a família Klondike se reúne, e Tilt anuncia que eles tiveram que se livrar de John Doe pelo bem da família. Alguns dias depois, um tagarela aleatório revela a história do país Folland, que foi fundado depois que 4 terras tribais diferentes foram unidas em uma, após um grupo de criaturas estranhas atacar as terras e seu povo. Como esses fracotes não conseguiam afastá-los, eles invocaram os senhores dos códigos de trapaça, e um desses deuses, Lala, atendeu às suas orações. Esse cara voltou com um camarão, e sob seu governo criou 13 cartas de pôquer sobrenaturais para cada uma das tribos, e assim, reuniu uma gangue de contra-ataque de 52 cavaleiros. No entanto, esses caras não conseguiam vencer os alienígenas nem mesmo com o poder da armadura de enredo, e o garoto camarão foi forçado a usar o poder de todas as 52 cartas para finalmente vencer a batalha. Como esperado, ele se tornou o primeiro rei de Forland e a musa de muitos aspirantes a Shakespeare na cultura moderna. Embora a maioria dos nomes não acredite nessas cartas, esse tagarela aleatório revela que no grande leilão de hoje, eles estariam colocando uma dessas cartas para o jogo de lances. E como esperado, um dos convidados principais acaba sendo o viciado em pôquer, Leo. Seu maior rival nesta busca acaba sendo uma cópia barata de James Charles com extensões de cabelo chamado King, que é meio celebridade da internet e meio abominação humana. Raikad também não consegue acreditar que estariam indo contra um palhaço desses, particularmente Finn, mas ele está muito ocupado vomitando as tripas para se concentrar em qualquer outra coisa. O Homem de Aloe Vera revela que eles estariam trocando a carta real por uma falsa hoje, e a Polícia de Justiça Interior de Finn é acionada, fazendo-o se perguntar se eles estariam realizando mais um roubo de cartas hoje. É quando Leo entra na sala e o lembra que as cartas inicialmente pertenciam ao rei antes de serem roubadas, então eles estariam apenas as devolvendo. Ele também percebe que Finn ficou muito mais feio que o normal e diz a ele para desistir da missão de hoje se suas entranhas não estiverem cooperando, já que não podem tê-lo manchando a reputação de Pinóquio com seu brilho intestinal. Assim que Finn protesta contra isso, Chris o defende também, e Leo não consegue lutar contra seu Rhys Giga Chad, permitindo que Finn continue com o plano inicial. Enquanto o plano deles é colocado em ação, Finn consegue roubar as chaves de um guarda, apesar de sua saga de vômito contínua, e as joga para Vijay. Ele os leva para Wendy, que canaliza sua donzela em perigo interior para atrair a atenção de um dos funcionários do navio de cruzeiro e o seduz para entrar no quarto com ela. Enquanto ela se mete numa situação R18, os tentáculos de Vijay pegam o cartão de segurança desse cara, que Chris usa para encantar seu caminho até o cofre com a carta de pôquer. Enquanto ele mais tarde o leva para o elevador a caminho do palco do leilão, Vijay usa suas habilidades de hacker de meio período para manipular as imagens do CFTV, já que não podem contratar um hacker profissional com todo o dinheiro que Leo planeja apostar na carta para superar King, seu autoproclamado inimigo. Enquanto isso, o esquema de troca de cartas de Chris vira pó, quando Blitz, o braço direito de King e a versão humana de Pikachu, aparece atrás dele como Undertaker e eletrocuta sua existência burra. No entanto, suas pernas robustas conseguem mantê-lo vivo, junto com sua armadura de enredo de imortalidade. Enquanto isso, King sobe ao palco e começa a dar lances na carta, assim que Leo percebe que seu grande assalto falhou miseravelmente.
Isso faz tentar desesperadamente superar King no lance, que, por ser mesquinho, não vai deixar um garoto vencer contra ele. Por outro lado, assim que o toque no jutsu de Blitz falha em convencer Chris, Finn aparece para resgatá-lo, só para colocá-lo em outra situação de refém graças aos seus problemas intestinais. Sabendo que nenhuma carta é mais importante do que a bromance deles, ele desiste da luta só para imediatamente chutar o Troller na direção do palco, garantindo que a gorda conta bancária de Léo acabe pegando-a. No entanto, o idiota do Finn sabota isso também, pois ele se agarra ao Troller com todas as forças e mais tarde vomita seu brilho no caro terno Gucci de Léo. Enquanto essa aprovação o alcança antes que ele possa anunciar seu lance final, King acaba ganhando por 10 mil reais, para o grande desgosto de Léo. No entanto, antes que o palhaço possa celebrar sua vitória, a vilã descolada de Klondike entra em cena voando e usa seu imã de Reese para pegar a carta e fugir, deixando o pobre King com nada além de suas lágrimas salgadas e birras infantis. Algum tempo depois, Chris sai para testar seu Reese Sigma, só para ser rejeitado por uma garota que parece uma realeza do OnlyFans. Assim que ele está se recuperando disso, Finn entra com seu prático batedor de carteiras só para ser pulverizado com spray de pimenta pela garota que sabe que eles estão atrás de sua carta de pôquer. Ela também sente o cheiro da bromance deles de longe e os ajuda a se aproximar usando a habilidade de sua carta e grudando as mãos deles. Mais tarde, apesar de reclamarem de serem forçados a beijar assim, os caras acabam compartilhando o milkshake de chocolate extra doce de Chris, enquanto o VJ usa suas habilidades de perseguição para descobrir que ela se chama Chelsea, não é uma autoproclamada influenciadora do Instagram. Em seguida, os dois vão para uma festa na piscina de garotas gostosas, onde Chelsea continua rejeitando garotos e dizem a ela para desfazer o aperto de mão se ela quiser sair de lá viva. No entanto, eles acabam pagando o mico e se tornam um motivo de riso da festa enquanto Chelsea sai sorrindo. Sem outra opção, Chris tenta cortar a conexão deles de uma vez por todas com sua prática adaga, só para isso também falhar. Em seguida, essa dupla idiota segue a garota de um lugar para outro, só para ser enganada no final, e fica deitada num parque mais tarde, onde Finn menciona como ele realmente não se importa de ficarem juntos assim. No entanto, Chris tem outros planos, pois tem um encontro importante no dia seguinte, e ele tenta arrastá-lo para outro jogo de polícia e ladrão com Chelsea, só para encontrar o Sr. Apple, que fica de coração partido ao perceber que seu possível Sugar Baby já tem um cara arco-íris ao seu lado. Depois de escapar dele, eles encurralam Chelsea em algum beco, e ela argumenta que está usando sua carta para encontrar sua alma gêmea. Assim que Finn se pergunta que tipo de fantasia de Cinderela ela está vivendo, com um rosto tão feio quanto o dela, Chris tenta suborná-la com dinheiro e tratamento de princesa em troca da carta, mas ela o rejeita, chamando-o de mulherengo sem coração. O homem culto concorda completamente com ela, mas enquanto ele tenta ir atrás dela novamente, Finn o segura e o arrasta para sua casa para que possam fortalecer seu laço de amizade. Lá, depois de comer alguma comida enlatada quase vencida, eles acabam dormindo, só para Finn ser acordado assustado por um sonho estranho mais tarde. Chris percebe isso, o que os leva à sua primeira sessão de conversa séria, e ele se abre com ele sobre como tem visto um cara de armadura preta tentando matá-lo desde que ele sofreu o acidente de carro que levou seus pais e irmão mais velho. No entanto, Chris está mais interessado em seu telefone e pede a Finn para nunca falar sobre o que ele verá em seu encontro amanhã. Amanhã chega e a dupla sai para encontrar a mais nova side chick de Chris, só para o mundo inteiro de Finn desmoronar ao saber que ela é na verdade sua irmã Michelle. Além disso, ela acredita que seu irmão Playboy está namorando Finn e pede a ele para cuidar dele, o que não lhe deixa escolha a não ser fazer o papel de um cara arco-íris. Enquanto o encontro continua, Michelle conta a Finn sobre como seu irmão é protetor e gentil, fazendo-o se perguntar se Chris tem transtorno de personalidade dividida. Quando ela mais tarde faz uma pausa para ir ao banheiro, Chris o agradece por ter entrado na brincadeira na frente de sua irmã, pois ele não contou nada a ela sobre seus negócios obscuros com cartas, o que Chelsea ouve por acaso. Ela mais uma vez repreende Chris por ser um mentiroso e um idiota triste, miserável e duas caras, com o qual ele concorda completamente. Assim que ela percebe que seu complexo de Deus é a prova de balas, Michelle retorna, e Chelsea é forçada a fazer o papel da outra melhor amiga de seu irmão. Ela é até convidada a acompanhá-los em seu encontro no parque de diversões, o que a garota snob acaba gostando. Enquanto o sol começa a se pôr, Michelle pede a Chris para andar na roda gigante com ele, mas ele a rejeita e promete guardar para a próxima vez. Quando Finn tenta convencê-lo a ouvi-la, ele diz a ele para não se intrometer em seus assuntos de família, levando a uma briga de amantes, que é interrompida quando Michelle de repente desmaia. Assim que Chris perde completamente a calma com isso, e sua persona de Playboy desaparece, Chelsea solta a mão dele da de Finn, e ele leva Michelle freneticamente para o hospital mais próximo, lembrando como ela tem a mesma doença genética que a mãe deles, e não tem muito tempo de vida. A pobre garota mal sobrevive depois de ser ressuscitada no hospital, e enquanto Chelsea e Finn a fazem companhia, os médicos dão uma notícia horrível a Chris sobre a condição dela que está piorando.
Ao ser perguntado sobre isso mais tarde, ele mente que está tudo bem, só para Chelsea chamá-lo de mentiroso mais uma vez. Ele a lembra que é apenas um homem vazio que pode facilmente colocar outra máscara mesmo que perca a irmã. Mas agora que ela viu que ele é capaz de mostrar emoções humanas, ela diz a ele que ele vai mudar um dia, e quando ele mudar, ele pode ter a carta dela, uma oferta que ele aceita imediatamente. Alguns dias depois, a mesma cena se repete no sonho de Finn enquanto ele anda de ônibus. E ele imagina o cara de armadura preta tentando acabar com sua vida inútil dentro de uma casa em chamas. Enquanto isso, o Sr. Apple traz sua curiosidade ao showroom da Pinnacle e pergunta por Finn, só para ficar completamente desinteressado ao ser cumprimentado pelo delineador feio de Chris. Ele diz a ele que seu Sugar Baby está de folga hoje, e tenta esclarecer que eles não estão se pegando pelas costas dele, mas Apple já teve o suficiente de sua tagarelice e diz a ele para sumir. Por outro lado, Finn visita seu orfanato com um buquê e é recebido com uma sequência de ação legal de WWE, enquanto um garoto novo com habilidades sociais de nível lixo chamado Sam é intimidado a brincar de pega-pega com o resto das crianças feias. Lindsay vem em seu socorro e o garoto rapidamente foge depois de pegar seu livro de suporte vital. Finn usa essa chance para lembrar seu pai adotivo que ele está envelhecendo e o tranquiliza de que Sam vai se ajustar em algum tempo. De volta à casa dos Klondike, o mafioso chamativo fica triste que a decepção da família, Bob, não apareceu para o almoço depois que ele levou seu tempo para escolher um wagyu de primeira para encher suas entranhas inúteis. Ele tagarela sobre a importância da família e como se deve sempre aparecer, enquanto os outros agem como se estivessem interessados em sua bobagem só para manter seus empregos. Enquanto isso, Finn usa suas habilidades de Rizzler de lixo para impressionar Sam, só para ser rejeitado como sempre. No entanto, como ele está acostumado a isso e é ridiculamente sem vergonha sobre isso, ele começa a pregar a importância dos laços familiares para Sam e narra sua história triste sobre como ele costumava estar na mesma situação que ele, quando veio para este orfanato sem pais, dinheiro ou mesmo memória. Tudo o que ele tinha era uma carta de pôquer de segunda mão que os outros frequentemente roubavam dele, só para Lindsay intervir e salvá-lo deles. Assim que ele desenvolveu um apego não saudável à sua figura paterna, sua vida no orfanato se tornou suportável, e ele começou a considerar todos sua família. Quando essa história trágica não inspira o garoto metido, Finn mostra a ele seu maior tesouro, um esconderijo secreto que, para a surpresa de todos, o conquista. Mais tarde, enquanto todos celebram o aniversário de Lindsay com presentes de terceira série e pinturas horríveis, Finn tenta conquistá-lo com o avental de grife, mas o bonzinho o leva para a cozinha e diz para ele parar de vir visitá-lo agora que se formou. Enquanto isso despedaça o pobre coração de Finn, Bob aparece para estragar ainda mais seu humor com aquele sorriso nojento e terno feio pra caramba. Lindsay assume que ele é colega de Finn e quase vira um desastre de mármore humano, mas Finn intervém com sua arma de loja de $1. Com a festa quase virando um funeral, Finn diz a Lindsay para levar as crianças enquanto ele lida com Bob e seu chilique. Ele pergunta por que ele está ali, mas Bob explica que é apenas um cara super mesquinho e não o deixará em paz até que pare de ficar ressentido por ter perdido para um amador. Ele também reclama que o pirralho dele o fez perder o melhor lugar na mesa de jantar da família, e o transformou no alvo das piadas. Com isso, ele tem mais um chilique emo e incendeia o quarto, sorrindo como alguém que deveria estar num hospício. Finn aproveita a chance para botar juízo na cabeça dura dele, só para perceber que esse cara não é apenas um maluco, mas também um sanguessuga. Enquanto ele se esconde atrás de uma mesa com sua bunda de maricas, os arquivos deletados de sua memória começam a voltar e a casa de seus pesadelos de repente surge diante dele, mas Sam o distrai quando corre pelo corredor. O viciado também percebe isso e atira suas bolas nele numa tentativa de violar ainda mais direitos civis, mas Finn o protege e eles fogem para o quarto dele. Assim que Sam pega seu livro de apoio emocional, eles vão juntos para o telhado, mas Bob aparece diante deles mais uma vez em toda a sua glória psicótica. Finn ajuda Sam a sair do telhado antes de se virar para o carente de atenção e dizer a ele como Lindsay sempre o ensinou a dar uma surra em gente de má índole como ele. O caçador de fama apenas sorri e atira suas bolas em Finn, só para levar um soco na cara bem onde sua audácia reside. Ainda assim, sendo um perdedor amargo que está desesperado demais para lamber as botas de Ban de perto, ele tira 2 cartas com o número 3 e joga uma mão X. Como Finn ainda é um novato, ele não tem ideia de que tipo de jogada de poder absurda é essa. Bob, por outro lado, se torna um honrado com seus 6 olhos novinhos em folha e atira nele com suas bolas metálicas novas e aprimoradas. Enquanto Finn cai de cara no chão, o fogo que sai de trás desse maníaco desencadeia seu TPT e ele atira cegamente no deus do lodo, só para descobrir que ele agora é a prova de balas. Num acesso de seu poder, o alienígena Bob agarra Finn pelo pescoço e o arrasta pelo telhado, reclamando que vai apagá-lo da existência com esse fogo, exatamente como fez com os pais dele.
Isso traz uma onda de flashbacks, e Finn cai de joelhos quando seu cérebro burro não consegue acompanhar. No entanto, pouco antes de Bob poder acabar com ele, a armadura de enredo entra em ação quando uma gata atira nele de um prédio distante e o viciado dos Klondikes encontra seu fim. Alguns dias depois, a cidade entra em caos após bombardeios terroristas consecutivos, e Chris é arrastado para isso junto com o resto de seu esquadrão suicida. Ele reclama que isso não fazia parte de sua descrição de trabalho. Assim que Léo o manipula para acreditar que sim, contanto que o poker esteja envolvido, ele encontra dois chefões da gangue da máfia, ambos usuários de cartas. O Brutamontes gigante usa seus músculos bombados por esteroides e o código de trapaça da carta para fazer o chão tremer sob os pés de Chris, e é assim que eles escapam. Ao mesmo tempo, a vilã descolada da família se esgueira no carro com o primeiro príncipe e o transforma em um milkshake de morango. Enquanto essa notícia se espalha pela cidade, ela entra em lockdown, e Suga mais uma vez se encarrega de importunar o jovem velho e cansado, e fazê-lo se sentir um lixo por ficar calado. Enquanto isso, o chefe de High Card, Theodore, inspirado em Jojo, visita o funeral do príncipe para prestar seus respeitos ao rei, que lhe diz para controlar as cartas antes que elas caiam em mãos ainda mais gananciosas. Assim que ele sai, Ban se intromete para esfregar sal nas feridas dele e afirma que as cartas são feitas para serem jogadas, seja para exibir o poder ou o controle de alguém. Irritado com a audácia dele, Theodore imediatamente pede ao seu ajudante para reunir seu pequeno grupo de mínimos. Enquanto tudo isso acontece, Finn apodrece em sua cama, ainda se recuperando da surpresa de aniversário de Lindsay de dias atrás, e Chris espera Michelle melhorar. Assim que ele sai do quarto dela, Bernard o chama para a sede deles, e explica que as últimas ordens de Theodore para ele são recuperar todas as cartas conhecidas. Ele transforma Vijay e Wendy numa dupla, e os envia para uma cidade, enquanto Léo, sendo o exército de um homem só que ele é enviado para outra, completamente sozinho. Chris é designado para ir com Finn, fazendo-o se perguntar como, já que ele não aparece há semanas. Nesse momento, Bernard atualiza a descrição de trabalho dele para a babá de Finn, e o repreende sobre como ele deveria cuidar dele, já que eles são namorados, digo, amigos. Enquanto isso, assim que Finn se afoga em mais um colapso mental, ele é interrompido por Chris, que lhe diz que o trabalho está chamando. No entanto, ele insiste que tudo é sem sentido agora que o lar que ele queria salvar não existe mais. Ele o convence de que lar não precisa ser um lugar, pois pode ser uma pessoa, um sentimento e até mesmo um local de trabalho. A última coisa o irrita, mas antes que ele possa mandá-lo sumir, Chris o lembra que eles são amigos, só para ser colocado na zona de colegas por ele. Enquanto isso, o desanima completamente, Chris deixa Finn com nada além de uma barra de proteína cheia de amor, fazendo-o se sentir culpado com o sucesso. Apesar de inicialmente rejeitar a proposta, Finn muda de ideia, e como uma verdadeira heroína de comédia romântica, chega à estação de trem no último minuto para a alegria de Chris. Por outro lado, Jasper, chapado de cocaína, e Alex, bombado de esteroides da família Klondike, recebem uma dica sobre a localização de Finn e Chris enquanto eles criam laços traumáticos sobre sua falta de importância na família, sendo as rainhas da reclamação que são. De volta ao trem, Chris explica a Finn que eles estão contra Aya, uma portadora de cartas com armadura de enredo de alto nível, e se pergunta o que o fez mudar de ideia. Finn revela que foi principalmente FOMO, mas ele também está ali porque se sentiu mal por tê-lo excluído quando ele só estava tentando ajudá-lo. Emocionado, Chris diz a Finn que ele não precisa sentir que seu lar está perdido enquanto Lindsay ainda existe, só para descobrir que esse pobre coitado foi literalmente expulso de sua família. No entanto, ao ver Finn reclamar que a bunda ingrata de Lindsay disse para ele nunca mais aparecer com a cara feia, ele diz que adultos são mentirosos ainda maiores que a ex-mulher de Jack Sparrow, simplesmente porque são emocionalmente constipados, algo que ele entenderá quando for a vez dele de traumatizar os próprios filhos. Após essa sessão de terapia não paga, os manos chegam à sua parada e tentam sair do trem, mas Jasper aparece com um sorriso feio no rosto. Ele diz para eles ficarem quietos em sua cabine e entregarem as cartas para que ele e seu parceiro possam se tornar os filhos favoritos do papai. Caso contrário, eles fariam um chilique e jogariam uma pedra no trem, matando todos os personagens secundários a bordo. Chris o lembra que ele mesmo se tornaria um desses personagens secundários, dando ao Sr. Sherlock a revelação de uma vida. Uma vez estabelecido que esse maluco tem o QI de uma água-viva, Chris se recosta e relaxa, revelando como ele pegaria as cartas dele e de Alexei assim que o trem batesse e eles morressem. Jasper lembra que Finn ainda está a bordo, só para descobrir que Chris se importa mais com sua próxima promoção de emprego do que com seu amigo inútil e de merda. Irritado, Jasper explode o vagão e tenta atacar Finn, assim que Alex joga uma pedra gigante de cima. Chris contra-ataca jogando Finn no rio abaixo e vai para o pescoço de Jasper, chutando-o para fora do trem. Percebendo que está praticamente morto, esse maricas conjura sua magia de carta para inutilizar os trilhos do trem, mal impedindo que o trem bata.
Enquanto isso, Chris avista Alex e vai atrás dele. Finn é levado pela correnteza até a margem, e uma mulher de meia-idade o encontra. Quando ele acorda, a primeira coisa que vê é a versão animada de Lizzo, e se pergunta se foi Isekai, só para perceber que é Aya, só que mais feia. Ele se preocupa que possa ter perdido sua virgindade para uma velha bruxa, só para ela lembrá-lo que os ratos fedorentos de Theodore não são o tipo dela. Assim que ele suspira aliviado com o primeiro problema, o segundo ataca, e ele percebe que sua cobertura foi descoberta. Além disso, descobre-se que Aya também é membro da High Card e já sabe por que Finn está ali. Enquanto isso, todos em Pinnacle ficam sabendo da fuga de Finn e Chris e pedem a Leo para deixá-los ir e ajudar a encontrá-los, mas o filhinho de papai metido insiste que não irá contra as ordens de Theodore. Por outro lado, enquanto as notícias sobre o incidente do trem se espalham, Finn descobre que Chris também está desaparecido. Quando ele menciona o nome dele, descobre-se que Aya também está afim dele. Não que o tonto do Finn perceba isso. Enquanto isso, o traseiro masoquista de Chris se vê preso dentro do centro de interrogatório de S&M de Jasper e desfruta completamente de ser torturado, para grande aborrecimento de Jasper. De volta à cabana de baixo orçamento de Aya, Finn finalmente silencia seu introvertido interior e pergunta sobre sua trágica história. Começa quando ela ainda era gostosa o suficiente para desfilar no show da Victoria's Secret e estava chapada com a adrenalina que sentia ao matar inimigos, até que um de seus amigos teve o mesmo destino. A tragédia não foi a morte em si, mas o fato de que Theodore, com sua liderança constipada e regras rígidas, negou a ela um mês de férias para lamentar e a forçou a trabalhar, apesar de tudo. A situação só piorou quando Chris sofreu um acidente com risco de vida, e seu pai, Tyler, um dos amigos de Aya, tentou salvá-lo usando uma mão X, mas o arrogante idiota apareceu com suas regras de merda mais uma vez. Ele chegou a ameaçar acabar com a vida de Chris sozinho, mas acabou pisando no último nervo de Aya. Farta de suas besteiras, ela finalmente deu uma surra nele para valer e permitiu que Tyler tentasse, só para sua jogada de mestre se voltar instantaneamente contra ele e matá-lo. Depois disso, Aya questionou se o que ela fez estava certo e caiu num poço profundo de depressão. No entanto, em vez de procurar um terapeuta como uma pessoa normal, ela escolheu virar uma mendiga e se instalou nesta pousada, caindo aos pedaços e sem aluguel. De volta ao presente, depois de confessar que não simpatiza nem um pouco com ela, porque está tentando se manter fiel à imagem de protagonista legal e moralmente ambíguo, Finn decide ir embora, e Aya, finalmente impressionada, tenta conquistá-lo. No entanto, ao perceber que o imã de Reese está desatualizado, ela lhe entrega sua carta de pôquer, tentando desempenhar o papel de amiga compreensiva para Theodore. Ao mesmo tempo, a boca grande de Jasper revela a Chris que Alex está à beira do rio para encontrar Finn e fazer um mural sangrento dele, o que finalmente o faz quebrar seu personagem de brincalhão e dar uma cabeçada no perdedor. Nesse momento, Alex sacode o chão com suas coxas grossas e joga o idiota do Finn para dentro da cabana de Aya. A mulher falida fica furiosa porque não pode pagar a manutenção e tira as coisas das mãos inúteis de Finn para as dela. Como sua habilidade a torna um imã de merda literal, ela esmaga a cabeça gigante de Alex com uma pedra enorme e empilha sua existência lixo com qualquer lixo que encontra, só para perceber que foi tudo em vão. Enquanto esse cara se liberta e vai para o ar livre, Finn tenta usar sua carta fraca pra caramba, só para ter mais um lembrete de ser inútil pra cacete. Enquanto Alex cava um buraco grande o suficiente para caber Aya e tenta esmagá-la, Chris aparece para salvar o dia num carro velho e bota juízo na cabeça do gigante idiota. Aya termina o trabalho para impressionar Chris também, e depois de devolver a carta a Finn, pergunta se aquele é o filho de sua falecida amiga. Assim que ele acena com a cabeça e se aproxima de Chris para um abraço de que bom que você está seguro, ele aponta a arma para ele como um maníaco, e atira, finalmente entrando em sua era de vilão. Enquanto o passado de Chris se desenrola, descobre-se que ele é o verdadeiro alfa que só quer salvar a vida de sua irmã em troca da sua própria. Tudo começou quando, depois de um longo dia de diversão com a família, ele acordou num quarto de hospital com o corpo morto do pai deitado bem ao lado dele. Isso o deixou com tanto trauma que sua personalidade deu uma reviravolta completa, transformando-o em Johnny Bravo. No entanto, só ter Reese não é suficiente para tratar seu TEPT, então ele assumiu a responsabilidade de ser o médico de Michelle também. Enquanto ele segue por esse caminho de vilania, Finn acorda e se encontra no showroom de Pinnacle, achando difícil digerir que acabou de ser dispensado da pior maneira possível. Para piorar, Leo invade o local naquele momento, perguntando sobre os planos e o paradeiro de Chris, com medo de que seu pai o deserdasse se descobrisse que um de seus homens fugiu com suas preciosas cartas. Percebendo que Finn é tão sem noção quanto ele, o garoto finalmente recua e revela que Chris foi expulso da gangue criminosa deles. Como sempre, Finn tenta implorar para ele mudar de ideia, mas sem sucesso.
Na verdade, ele descobre que ele e o resto da gangue estão atualmente estacionados no Palácio Real para proteger o rei estúpido e fraco e seus príncipes feios, simplesmente porque Theodore é emocionalmente tão atrofiado que não permite que eles ajudem o amigo. Ao mesmo tempo, o rei do esgoto, Ban, dá uma bronca em seus lacaios sobre alguma besteira e atribui à vilã Emo a tarefa de lidar com Chris. Por outro lado, Chris se encontra com Chelsea para sua dose diária de gatas. Ela lhe traz roupas novas e exige saber o que ele está fazendo depois de ver os ferimentos nas costas dele. Quando ele se recusa a se abrir, ela tenta usar a carta dela nele, mas ele a beija enquanto tenta manter sua imagem de pegador. Ela o esbofeteia, mas ele apenas sorri para ela, admitindo que a comunicação nunca foi seu forte. No entanto, antes que Chelsea possa resolver esse problema para ele, Sugar a atrapalha com sua gangue de pistoleiros, todos os quais abrem fogo contra Chris sem aviso. No entanto, antes que a coisa desande, a vilã Klondike usa sua aura intensa para desinflar o policial e diz a Chris para seguir em frente. Enquanto isso, Lindsay finalmente aparece para ter uma conversa franca com Finn e diz a ele que precisa parar de se afogar em autopiedade e seguir com a vida, encontrar um novo lugar para pertencer e parar de ser obcecado por ele. Ele ainda lhe mostra uma carta e um cheque de doação que Chris deixou para o orfanato e pergunta se esse cara é alguém que ele pode chamar de lar. Assim que ele admite silenciosamente que sim, Finn percebe que Chris também tem uma família que é Michelle e acaba ligando todos os pontos. Com seu último neurônio finalmente funcionando, ele corre para o hospital, percebendo que Chris tem coletado cartas silenciosamente para jogar uma mão X e salvar Michelle. Enquanto isso, o mafioso e sua gangue invadem o Palácio Real, que Léo e companhia são forçados a defender. Por outro lado, Chris invade o hospital com sua arma, e essa notícia chega a Sugar, que imediatamente vai para a cena do crime com Chelsea. Finn também vai, mas tudo o que ele encontra é a cama vazia de Michelle e uma carta de Chris. Ao ligar para ele em seu novo número, ele descobre que quem deu a dica a Alex e Jasper sobre a carta de Aya foi ele, e que ele fez tudo isso para salvar sua irmã. Quando Finn tenta bancar o policial moral e sugere que poderia tê-lo ajudado a encontrar outro caminho honesto. Chris puxa sua carta de reversão do Uno e o coloca na zona de colegas. Finn tenta convencê-lo a considerá-lo sua família também, não apenas Michelle, mas o Giga Chad o deixa no vácuo. No entanto, assim que ele sai, a maior fã de Theodore, Owen, aparece com uma arma e atira na cabeça dele, mas a armadura de enredo o salva. Assim que Chris vai embora, esse cara desconta sua frustração em Finn e o demite do emprego. Ao mesmo tempo, mesmo enquanto Vijay e Wendy estão sendo massacrados no palácio pelos lacaios de Van, e o próprio Léo está praticamente acabado, ele se recusa a dizer ao pai para resolver a própria bagunça ou deixá-los ajudar Chris. Enquanto isso, Finn abusa de seu privilégio de protagonista e diz a Owen para tirar as mãos sujas de Chris. Mas o Elsa masculino diz que fará tudo o que Theodore pedir, já que é pago para lamber as botas dele. Ele ainda o avisa para não interferir nos negócios deles, mas Finn diz que não pode impedi-lo, só para receber um choque de realidade de seus homens de preto mais tarde. Mais tarde, enquanto esses caras estão se livrando dele para sempre, Sugar entra como sua salvadora e usa sua carta de polícia para assustar aqueles brutamontes. Finn usa essa chance para usar seu único superpoder, roubar, e corre para fugir na van da polícia, onde encontra Chelsea como um presente surpresa. Sugar segue o exemplo dele e abandona sua alta moral para roubar o carro dos grandalhões, e vai logo atrás. Enquanto isso, Chris usa seu Reese de nível divino para escapar de um posto de controle policial só para um cara ciumento se intrometer e questionar sua identidade. No entanto, antes que as coisas fiquem difíceis, Ban ataca com sua aura infinitamente alfa e diz a Chris que é seu maior fã, pois gosta de pessoas que usam o poker para seus próprios fins egoístas. Ao mesmo tempo, Chelsea e Finn deduzem que, sendo um romântico incurável, rei do Reese que ele deve estar indo para o Parque da Roda Gigante para realizar seu ritual de voodoo. De repente, o imitador de Alfred intervém via rádio do carro e revela que tem bancado o James Bond por um bom tempo e escutado Finn suspirando por seu suposto amigo através do microfone que ele colocou em seu casaco Gucci. Assim que Finn cora, ele pergunta se ele está realmente preparado para fazer do rei e de sua ex-família policial do poker inimigos só para salvar Chris, mas Finn diz que sim, já que eles são amigos. Essa confissão de amor é rudemente interrompida pela garota Emo Klondike que incendeia o carro de Finn, mas não importa porque é roubado. No entanto, antes que as coisas fiquem muito fora de controle, Chelsea o arrasta para o outro lado da ponte ao custo de sua coxa suculenta, enquanto o S único dos vilões os toca de longe. Assim que Chelsea diz a Finn para deixá-la para trás e ir atrás do perdedor burro, Bernard informa Leo sobre o plano estúpido atual de Finn, e ele implora ao pai metido para deixá-lo ir atrás de Chris também. Mas o idiota constipado o força a seguir suas amadas regras.
Essa falta de empatia finalmente aciona o rebelde há muito tempo morto de Léo, e ele usa o poder da amizade para invocar alguns mísseis para atirar no inimigo, eliminando-os em um único movimento. Ele então invade a sala VIP onde seu pai covarde está escondido com o rei e os príncipes perdedores, só para descobrir que foi enganado em grande estilo, pois a sala está vazia. Graças a essa traição de uma vida, ele diz a Vijay e Wendy que eles iriam atrás de Chris agora que limparam toda a bagunça da realeza. Enquanto isso, assim que o garoto Rizzler chega ao parque temático de Alto Morte, o caminho de Finn até Chris é interrompido pela vilã Emo mais uma vez. No entanto, pouco antes de ela fazer um corte Julian da existência perdedora dele, Love P ataca com seus canhões quentes de fanservice e começa a molhar a calcinha, digo, as calças, só de pensar em provar um pouco de sangue e ossos com sabor emo. Assim que as duas vilãs começam a se estapear, Sugar tenta se juntar à festa, mas a garota emo diz que ela não tem Riz suficiente para se juntar a elas. Nesse momento, Young chega com seu Riz de vilão de alto nível e atira na cabeça de Love P logo depois que ela corta Mistress e diz à amadora como se faz. Assim que ela se junta ao seu fã-clube de um homem só, Finn dirige com Bernard ao parque temático, apenas para Chris ativar a mão X muitos minutos antes que ele pudesse chegar lá. Assim que Finn deseja poder voar, Léo aparece com todo o dinheiro da sua herança e cria extravagantes rochas de ouro para ele dirigir até Chris mais rápido, só para se envergonhar quando sua conta bancária fica zerada bem no meio. Enquanto isso, Chris começa a se transformar lentamente em um zumbi. Bernard invoca seu bastão escondido e entrega a Finn seu cartão antes de arremessá-lo no ar. Finn, que esqueceu que não é um pássaro com asas, faz Newton se revirar no túmulo desafiando a gravidade e permanece no ar tempo suficiente para tagarelar sobre como é fraco e inútil. E ainda assim, ele faria o movimento final na missão de parar a palhaçada do Chris. Ele então atira direto na bolha da mão X e derruba um dos 4 cartões que Chris usava, desfazendo sua bruxaria com sua bala mágica. Surpreendentemente, porém, Michelle ainda é milagrosamente salva. E enquanto Chris, com sua bunda mole, desmaia, Finn e companhia celebram enquanto ele pende das videiras de Vijay. Dias depois, quando Chris acorda, ele descobre que tanto ele quanto Michelle sobreviveram, só para quase ter um ataque cardíaco ao saber que seu castigo por ir contra o padrinho autoproclamado deles é se tornar o Júnior de Finn no Penúltimo, o que fere seu frágil ego masculino. Enquanto isso, apesar de escapar do ataque fatal de Love P, o vilão emo de Klondike é esfaqueado pelo Cavaleiro das Trevas dos Pesadelos de Finn em algum esgoto. Dias depois, assim que Chris está todo remendado, a nova e melhorada Liga da Justiça faz cosplay de Maverick e vai atrás de outro usuário de cartas desonesto que pode voar. Finn afirma que não precisa de nenhum código de trapaça para isso, pois consegue com sua fantasia de Batman de terceira categoria sozinha, o que Chris discorda. Ainda assim, o esquadrão pula do avião quase como se estivessem todos cansados de viver, e Finn exibe sua arma de brinquedo para condenar o aspirante a Superman ao inferno. Alguns dias depois que Finn saboreou seu sanduíche de salsicha favorito, Chris o busca para o encontro e usa seu cartão Nepo para entrar na capital. Lá, o esquadrão assiste ao funeral do príncipe do milkshake de framboesa ao vivo na TV, enquanto Chris reclama de como suas costas doem de carregar o peso de todo o seu Riz. Ao mesmo tempo, Theodore, com sua garota favorita Owen, visita o rei constipado que o lembra que precisam roubar todas as cartas até janeiro para que ele possa finalmente cortar a conexão entre elas e seus usuários escolhidos. Sendo o rei da bajulação, ele acena com a cabeça e promete completar esta missão. Assim que ele sai, seu maior fã tenta falar com ele, mas Owen intervém e manda ele sumir, já que merdas como ele não podem falar com sua autoproclamada majestade. Léo lembra que estão falando do pai dele, mas Owen diz que ele tem muitos problemas com o pai para sequer chamá-lo de pai novamente. Já que essa é a única verdade dura e fria que o pobre Léo não pode contestar, ele lhe entrega a maleta cheia de cartas de pôquer e sai, assim que os 2 príncipes restantes passam por eles, competindo silenciosamente pelo concurso de design de personagem mais feio. Enquanto Young e sua irritante garotinha invadem a mansão Klondike, eles são atraídos para uma armadilha picante que aça Young enquanto ele tenta proteger a bunda inútil dela. Ao mesmo tempo, Finn visita Lindsay no canteiro de obras do novo orfanato e descobre que seu Sugar Daddy, Sr. Apple, comprou o terreno para ele. Comovido, ele imediatamente sabota sua felicidade perguntando a Lindsay sobre sua família, só para descobrir que ele costumava ser podre de rico e tinha um irmão mais velho e pais amorosos, todos os quais foram mortos uma noite quando um incêndio irrompeu em sua casa, e o único que sobrou foi Finn, que ficou com demência infantil após experimentar esse horror. Surpreendentemente, o incêndio não veio de um acidente, e ainda assim, o incendiário nunca foi pego. Após essa grande revelação, a única célula cerebral de Finn deduz que um jogador com uma mão X deve estar por trás disso.
Nesse exato momento, Chris o liga e manda ele levar sua bunda fraca para a estação de trem mais próxima, já que precisam colocar um gorila de volta no zoológico. Isso irrita o tal gorila, que na verdade é um jogador de cartas, e ele desconta em Chris. Enquanto isso, enquanto Finn não consegue carona graças à sua cara feia, Chris descobre que esse jogador é basicamente o Ben 10 e pode alternar entre suas formas alienígenas. No entanto, quando ele tenta ir atrás dele, descobre que seu cartão está com defeito e que ele finalmente está provando as feridas humanas. Nesse exato momento, Finn aparece para salvar sua pele, e Chris o manda ir atrás do aberração animal. Ele imediatamente age conforme suas ordens, só para descobrir que o aspirante a Ben 10 já foi espetado por ninguém menos que o Darth Vader de seus pesadelos. Enquanto Finn treme com seus traumas passados, o Cavaleiro de Armadura Brilhante engole o cartão do ex-gorila e volta sua atenção para sua existência inútil, só para Chris chegar a tempo e salvar seu dinheiro de funeral. Percebendo que estariam fritos se ficassem ali, os covardes fogem. Assim que o fazem, Tilt e sua garota chegam e dizem ao Darth Vader para voltar para sua própria franquia. Naquela noite, enquanto Chris descobre que nem Léo nem o cara do Oliveira sabem nada sobre este novo personagem, o mafioso viaja com seu lacaio emo favorito e diz a ele que o mundo está prestes a mudar para melhor. Alguns dias depois, uma garota perde a chance de ser atropelada pelo caminhão Kun graças a um cara local que pensa que é o Senhor Incrível. Enquanto isso, Chris se encontra com Michelle, e enquanto ela nomeia animadamente todos os lugares que quer visitar em breve, ele a observa com olhos maravilhados. Ela também percebe isso e o agradece pelo sacrifício altruísta que ele fez por ela, sem saber o quanto esse ato de altruísmo lhe custou. Mais tarde, ele diz a Finn que o próximo alvo deles é o irmão Weasley perdido que se tornou o Senhor Incrível depois que Hogwarts o rejeitou. No entanto, ele percebe que a mente de Finn ainda está no Cavaleiro Negro e pergunta sobre isso, fazendo-o se perguntar como ele sabia. Ele o enrola com uma história de que amigos podem ler a mente um do outro, bem antes de entrarem no avião. Enquanto isso, a bunda fedorenta de Sugar fica obcecada com quem os bombardeou na mansão Klondike, Iris, e descobre que essa pessoa já está morta. Com isso, ela jura se tornar a própria vingança e desvendar esse mistério. Por outro lado, Finn e Chris aterrissam na capital para sua lua de mel, e Chris explica de forma condescendente a história de seu país e como um garoto usou o poder de todas as 52 cartas para defendê-lo contra invasores e se tornou o primeiro rei. Nesse exato momento, eles encontram uma garota sendo assediada por um cara feio e nojento, e Finn e Chris acabam brigando sobre quem a pegaria primeiro em vez de ajudar, só para o Senhor Incrível resgatá-la e transformar o idiota em uma múmia. Chris fica puto ao ver que alguém o supera tanto e tenta dizer que conhece seu truquezinho, só para ele confundir Chris e seu ajudante com fãs e ir embora depois de apertar as mãos deles. Enquanto isso, a Elsa viciada tenta impressionar Theodore com o Labirinto Vermelho, um produto da habilidade de suas cartas onde ele as guarda, e os dois se manipulam para acreditar que estão coletando todas elas como pokémons em nome da paz mundial. De volta à capital, enquanto Finn e Chris tentam procurar o imitador de super-heróis separadamente, este último recebe outro lembrete de como sua saúde é uma merda, só para o cara do macacão aparecer. Chris manda ele entregar o cartão e fica indignado ao ouvir que este aspirante não se lembra de seu belo rosto. Com isso, ele também ativa seu bastão, e ao ver isso, Weasley assume que ele é apenas um super fã que quer se tornar o próximo Superman e diz que ele precisa usar sua cueca por cima de um macacão super apertado, se quiser se tornar um. Ao mesmo tempo, Finn encontra um cara suspeito de túnica e decide que é uma boa ideia torná-lo seu guia turístico, enquanto seu idiota continua com a história sobre Lala. O chamado deus deles é tudo besteira. A pessoa suspeita se vira pra ele e diz: se ele acredita nas cartas, ele também deve acreditar em Lala. Ele ainda menciona como o mito de que o rei usou as cartas para salvá-los é completamente falso, já que quem as usou foram os cavaleiros. Por outro lado, o Senhor Incrível brinca com Chris, e quando ele o manda entregar a carta em silêncio, ele diz que é o escolhido por Lala, e a usará para salvar os outros. Nesse exato momento, suas habilidades são postas à prova quando um templo pega fogo por perto, e ele corre para bancar o herói, com Chris seguindo atrás. Enquanto isso, o cara de túnica diz a Finn que os cavaleiros juraram um pacto de sangue para permanecer leais ao rei, e, em troca, receberam o poder das cartas, algo que foi alterado na versão do Conto de Fadas, o que o faz se perguntar o porquê. No entanto, pouco antes de ele revelar toda a reviravolta da trama, este cara desaparece, e Finn acaba se encontrando com o resto da gangue. Todos eles ficam sabendo do incêndio e correm para a catedral, enquanto Chris ajuda o cara do macacão lá. No entanto, quando ele pensa que seu trabalho está feito, o chão se abre, fazendo-o perceber que precisa reduzir seus milkshakes açucarados. Finn corre para ajudá-lo imediatamente e o encontra todo ensanguentado e horripilante, quase à beira da morte.
Além disso, a gangue também descobre que suas feridas não estão mais cicatrizando e Finn não tem escolha a não ser implorar ao super-herói para ajudar seu melhor amigo. Assim que ele o leva às pressas para o hospital, a Carta Alta mostra suas verdadeiras cores de traidor e BJ usa suas vinhas para capturá-lo. Por outro lado, Tilt e sua garota discutem como o Cavaleiro das Trevas se acalmou depois de receber mais cartas, enquanto Finn percebe que o cartão de Chris está com defeito por causa da mão X. Mais tarde, ele acorda em um hospital e a gangue do poker descobre que ele está mostrando suspeitosamente os mesmos sintomas de sua irmã, o que os faz se perguntar como, mesmo tendo a carta da imortalidade. Com seu segredo revelado, Chris dispensa Finn mais uma vez e lhe entrega seu cartão, enquanto o pobre perdedor pergunta se ele voltará quando estiver melhor. Mais tarde, Leo é convocado por seu querido papai, e embora Finn exija ir junto, sabendo muito bem que este perdedor só fará Chris ser demitido, o Nepo Baby diz a ele para deixar isso com seu líder. No entanto, Finn sabe mais do que isso e o segue no carro de Chris, que ele rouba com a ajuda de Bernard. Enquanto isso, a princesa pessoal de Theodore tenta espancar Chris por usar a mão X, o que irrita Leo, e ele finalmente se vira para o pai, perguntando se ele também acha errado salvar quem você ama. Este bastardo arrogante diz que, exceto pelas regras que ele criou, todo o resto é inútil, e diz a Leo para demitir Chris se ele não quiser perder sua mesada. Leo concorda com isso, mas afirma que não está fazendo isso para agradar seu constipado, mas apenas porque acha que é o melhor para Chris. Ele também continua a tagarelar sobre como não entende o conceito de amor, o que se mostra em como ele trata seu filho. Enquanto isso, Finn chega ao território do Pináculo e tenta seduzir a recepcionista para que ela o deixe ver o presidente sem hora marcada, mas ela diz que preferiria ser atropelada por um trem em movimento do que por sua bunda feia. Nesse exato momento, Zenon entra com toda a sua aura de Giga Chad descolado, e em vez de tagarelar como Finn, ele vai direto ao assunto e revela que é um chefão de Klondike. Com isso, ele usa suas unhas acrílicas de $2 para causar estragos, o que Finn mal sobrevive. Depois de ativar sua metralhadora de terceira categoria, ele o segue, só para perceber que precisará pegar as escadas. Enquanto isso, este perdedor emo cumprimenta Theodore e sua Cinderela chique lá em cima, e antes que o imitador de Jojo possa revelar seu poder, ele usa suas unhas chiques para derrubar o teto mais uma vez. Apesar de Leo ser esmagado sob os escombros, Theodore ajuda Owen primeiro para ganhar o prêmio de pai do ano. Ele então pede para ser levado às cartas que coletaram até agora, pois não é mais seguro com o inimigo à espreita tão perto e sua vida em jogo. Este idiota o leva ao Labirinto Vermelho só para perceber que foi enganado por Xenon, que além de ser um grande e gordo babaca, é um golpista profissional. Por outro lado, quando Finn finalmente chega ao último andar, ele encontra Leo lá, e os dois acabam brigando sobre se estão sendo esmagados por escombros ou queimados por fogo. Nesse exato momento, o Vijay chega, que percebeu que a habilidade de Zenon são alucinações via manipulação sonora, e ele estoura a bolha deles, só para fazê-los parecer idiotas completos. Ao mesmo tempo, assim que Theodore se liberta do feitiço, ele é sequestrado pelo padrinho. Por outro lado, assim que Vijay está prestes a contar à idiota da Wendy sobre a habilidade de Shannon, o bastardo emo aparece e mostra a ela um apocalipse zumbi, fazendo-a desembainhar sua espada. Este cara havia planejado usar a foto de seus camaradas mortos para manipulá-la emocionalmente. No entanto, quando Love P assume o controle, ela alegremente fatia esses cadáveres e se derrete pela carne emo fresca e suculenta de Shannon. Este perdedor mal salva sua bunda pelo telhado, só para encontrar o resto da Liga da Justiça lá em cima. No entanto, assim que eles fazem um discurso sobre como vão acabar com a raça dele, Love P aparece e começa a acabar com eles um por um. Shannon tenta escapar em seu helicóptero enquanto isso acontece, só para a rainha do sadismo cortar sua hélice. Enquanto este príncipe emo percebe o quão ferrado ele está, Love P fatia seu chapéu de segunda mão e diz que seu estilo é um pouco ruim demais para um aspirante a modelo do TikTok. Depois disso, ela continua a esculpir o prédio inteiro e Zenon mal se salva. Eventualmente, Bernard aparece e Princess pega Finn, após o que ele revela seu cartão que lhe dá um escudo sem inspiração. Assim que Finn se torna seu maior fã no mundo, Love P range os dentes e o ataca, só para ele nocauteá-la. O lado negativo é que todo esse incidente é capturado por um helicóptero de notícias da TV e transmitido ao vivo. Depois disso, a Carta Alta é desfeita, e com Theodore ainda cativo das bandas, todos os outros se concentram mais em suas vidas privadas, incluindo Finn, que passa seus dias com seu Sugar Daddy no canteiro de obras do orfanato. Mais tarde, já que ele não tem nada melhor para fazer do que apodrecer sozinho, assim como vocês, perdedores solteiros, ele vai para o showroom do Pinóquio, onde Bernard lhe prepara uma xícara de chá. No entanto, a calma da noite deles é instantaneamente arruinada quando a bunda arco-íris do rei aparece em toda a sua glória.
Enquanto isso, Sugar, que também está apodrecendo sozinha, se assusta com a aparição repentina de Young e depois pergunta a ele sobre uma foto que encontrou com ele, Theodore e Ben. Assim que isso lembra de seus velhos tempos de gangster, o rei afirma que ele e o príncipe Jojo eram um casal antigamente, mas Bernard discorda. Ele afirma que, embora o rei sempre os considerasse rivais eternos de Theodore, ele não passava de um fanboy pegajoso, o que continuou com Theodore o ignorando completamente, e o rei o seguindo como um cachorrinho perdido até que Ban Klondike entrou na vida de Theodore. Eles se conheceram em uma festa organizada pelo pai político de Ban, onde ele estava tentando conquistar uma garota para subir em sua lista de favoritos. No entanto, a garota não se impressionou com sua aura de fuckboy, e o rejeitou, só para envergonhá-lo na frente de Theodore. Ele tentou bancar o descolado gabando-se do nome de seu pai e de como ele era o próximo na linha para se aproveitar de todos os gananciosos caçadores de dinheiro e bajuladores, só para o Sigma de verdade dizer que ele e sua besteira não o interessavam em nada. Nesse exato momento, uma explosão chamou a atenção deles, e assim que Theodore invadiu a cena do crime, ele encontrou um homem mascarado mantendo uma mulher refém. No entanto, ele ativou seus olhos mágicos para ver através de seus planos e percebeu que ele era um usuário de cartas. Assim que ele o mandou entregar seu cartão, um jovem Young chegou e sabotou seu plano. Este usuário, cuja habilidade era camuflagem, imediatamente se escondeu e Theodore teve que usar seus olhos mágicos para salvar a bunda estúpida de Young. Ele então o mandou atirar onde ele disse e, como um bom cão, ele imediatamente obedeceu, encurralando com sucesso o ladrão. Sem mais cartas para jogar, o idiota apontou sua arma para a mulher refém e ameaçou atirar nela. Mas Theodore não se importava nem um pouco com uma garota feia e disse ao policial para atirar, só para Ban aparecer. Ele usou sua habilidade de distorção do solo para finalmente capturar o ladrão, só para Theodore exigir que ele devolvesse seu cartão em vez de agradecê-lo. Ban alegou que era seu cartão para usar como quisesse, o que ia contra suas regras das quais o mafioso não se importava nem um pouco. Nesse exato momento, Bernard apareceu e sugeriu que Ban se juntasse à pequena gangue de combate ao crime deles e ajudasse a coletar essas cartas, uma oferta que ele aceitou imediatamente. Depois disso, esses dois se tornaram parceiros no crime e companheiros de bebida, e Young se juntou a eles mais tarde também, depois de fechar um acordo de troca de informações, completando seu trio Powerpuff. Enquanto isso, o rei apenas os observava de longe como uma fangirl pick-me. De volta ao presente, Ban leva Theodore ao mesmo lugar onde eles se separaram e o lembra de como seus olhos, que pareciam ver através de tudo, não conseguiam ver através de seu desespero. Por outro lado, assim que o rei sai do showroom, após ser premiado com a honra de side chick mais rejeitada, Finn se lembra de seu melhor amigo, Chris, e vai direto para o hospital. Ele então usa seu Toque no Jutsu nele mais uma vez, lembrando-o de que sempre estará esperando por ele para retornar ao showroom do pináculo e lhe deixa seu cartão e algumas sementes para semear no jardim do orfanato. Enquanto isso, os melhores amigos com destino cruzado conversam sob a luz da lua sobre como as cartas roubadas do Labirinto Vermelho estão sob a custódia de San Galgano, aquele que talvez possa matar o Coringa. Theodore fica chocado ao saber que Ban está ciente desse segredo, e ele sorri, revelando que também sabe que o rei havia planejado usar a carta do Coringa para matar a conexão entre as cartas de pôquer e seus jogadores no dia da coroação, e é por isso que ele fará o oposto e matará o Coringa em vez disso. Depois de ouvir toda a sua besteira descabida, o imitador de Jojo finalmente pergunta ao gangster qual é seu objetivo final, só para ouvir que ele só quer usar seu cartão o mais livremente possível depois de ter sido negado o direito de fazê-lo no dia do rompimento deles. Enquanto tudo isso acontece com Theodore, seu filho esforçado finalmente experimenta uma vida chata e medíocre, que ainda o envolve frequentando 1 hora em uma imitação de ensino médio. Lá, ele tenta ao máximo ignorar os puxa-sacos que só querem bajulá-lo por causa de suas conexões e dinheiro e evita stalkers que o fotografam para ganhar fama. A única pessoa com quem ele às vezes fala é a enfermeira da enfermaria, e ele passa o resto do tempo amaldiçoando sua impotência e o sequestro de Theodore. Isso muda quando um de seus superfãs, Francois, finalmente decide aparecer diante dele e tentar muito lamber suas botas, só para Léo o ignorar completamente, graças às suas péssimas habilidades sociais. No entanto, este cara de Lulu começa a imaginar um futuro com Léo depois disso, e até o arrasta para um quarto escuro para o primeiro encontro deles. Surpreendentemente, isso o deixa de queixo caído, e depois de conseguir um monte de fotos gratuitas e perceber que pode simplesmente seguir a carreira de modelo se não conseguir ser o filho favorito do papai. Ele se aproxima de François só para ser atingido por um ataque de tosse logo depois. Ele visita a enfermaria mais tarde só para descobrir que é uma infecção viral e leva uma bronca da enfermeira por não dormir o suficiente. No entanto, o atleta durão e orgulhoso que ele é, simplesmente ignora a chance de uma terapia gratuita e não conta a ninguém sobre os pesadelos terríveis que o impedem de dormir. Com sua condição de saúde piorando a cada dia, certa noite, ele se depara com os valentões de 5ª categoria que estão atormentando o pobre Francois só por ele ser um estudante bolsista e sem grana.
No entanto, assim que Léo mostra sua inegável aura de garoto rico e poderoso, esses covardes e medrosos deixam o pobre rapaz em paz, sem mais problemas. Após esse incidente, ele finalmente se sente à vontade para abrir seu coração a François, e os dois se tornam os melhores amigos, inseparáveis, até que tragicamente, um dia, Léo morre. No entanto, como todo herói com armadura de enredo, o poder dos flashbacks o ressuscita, e ele descobre que François cuidou dele enquanto estava fora. Vendo isso, ele vira uma heroína de comédia romântica com problemas de confiança e pergunta por que ele está se esforçando tanto por ele, apenas para saber que é porque François acredita que ambos estão sozinhos por causa de seus problemas com o pai. Embora o irrite um pouco, ele fica quieto enquanto seu ex-perseguidor promete ficar com ele para sempre, não importa o que. Nos dias seguintes, a condição de Léo piora, e um caçador de fama o avisa sobre François e suas intenções, revelando que ele tem perguntado sobre ele ultimamente. Isso desencadeia o PTSD de Léo. Então, da próxima vez que ele vê esse pobre rapaz, ele tem um ataque de raiva e quebra sua câmera, danificando sua já falida conta bancária. Ele então o acusa de ser um jogador que está atrás de seu cartão ou um puxa-saco que está atrás de seu dinheiro. Depois disso, ele o dispensa e sai da sala, lembrando a si mesmo que com seu whiz inexistente, ele nunca será capaz de conquistar alguém leal. Mais tarde, ele congela no frio, pensando naquela vez em sua infância, quando caminhava com seu pai, falando sobre pôquer, seu tópico favorito, apenas para ser deixado para trás por seu pai irresponsável quando caiu. Isso o machuca porque tudo o que ele sempre quis foi ser um bom filho para ele, algo que ele não conseguiu fazer mesmo depois de tentar a vida toda. Assim que sua vida restante deixa este pobre rapaz, a enfermeira da enfermaria aparece e revela que ele sempre foi um jogador de Klondike enviado para matá-lo. Essa santa mãe das reviravoltas revela que sua habilidade suga a vida de um alvo se ele falar com eles por 13 dias seguidos. Com apenas 5 minutos restantes do 13º dia, este perdedor se despede do bebê Nepo, apenas para Vijay aparecer com seus tentáculos veganos e espancá-lo bem antes do relógio bater 12. Mais tarde, enquanto Vijay recupera seu lugar como melhor amigo de Leo, François aparece morrendo de medo de suas videiras e desabafa sobre como ele não pertence a um gangster super poderoso como Leo. No entanto, agora que tem Vijay, Leo não se importa nem um pouco com seu traseiro feio e falido, e dorme apertado contra seu ombro. Enquanto Vijay está cuidando deste bebê de $1 milhão, Wendy passa por uma crise de meia-idade enquanto se culpa pela queda de High Card e jura que nunca mais invocaria Love P. No entanto, como a paz nunca foi uma opção, Chelsea bate à sua porta uma manhã com uma garota que ela adotou aleatoriamente e busca a ajuda de Wendy para mantê-la segura da polícia. Wendy entrega as chaves do carro e se recusa a deixar seu refúgio seguro. Mas como os ouvidos de Chelsea funcionam ainda menos que seu cérebro burro, ela arruma suas coisas de qualquer maneira e diz a ela para ser forte em vez de chorar como uma fraca. Depois disso, elas pegam a estrada com a criança no banco de trás, apenas para serem paradas em um posto de controle policial. Esses perdedores reconhecem a garota da lista de criminosos mais procurados. Mas antes que possam capturá-la, Chelsea alimenta o bromance deles, e a gangue de garotas escapa em seu carro de fuga. Mais tarde, elas param em uma lanchonete, e enquanto Chelsea deixa a princesa Katana encarregada do pagamento, ela argumenta que sua existência desempregada não pode pagar um lanche agora. Enquanto isso acontece, a garota vai buscar água, apenas para acidentalmente derramá-la em um musculoso de pavio curto. Este cara imediatamente tem um ataque de raiva sobre como as crianças deveriam ser disciplinadas, já que sua mãe esqueceu de disciplinar seu traseiro arrogante, e tenta bater na pobre garota, apenas para Wendy chutá-lo nos testículos e ensiná-lo a lição de uma vida. No entanto, este calvário ainda lembra a garota de seu guardião abusivo, e ela não se acalma até que Chelsea lhe diga para sempre gritar por ajuda, para que mesmo que uma vadia fraca como ela não possa ajudá-la, um macho como Wendy sempre possa aparecer. Enquanto isso, Tilt se infiltra no Palácio Real para encontrar a carta Coringa, junto com todas as cartas em sua posse, apenas para seu plano de saúde desatualizado o trair. Justo quando mais fraco, Yang aparece com seu mini exército de lacaios e o captura, apenas para perceber que era sua amante o tempo todo. Por outro lado, enquanto a garotinha dorme à noite, ela se lembra de como sua habilidade de tirar a vida de quem ela odeia matou seu guardião depois que ele a abusou pela enésima vez e se sente culpada por isso. Como Wendy também carrega sua boa dose de culpa no momento, ela a segue quando ela sai para tomar um ar fresco. Elas conversam sobre como Wendy se sente fraca porque foi amaldiçoada com uma carta tão poderosa que não consegue controlá-la, e a garota confia nela sobre como ela matou seu guardião, apesar de não querer, simplesmente porque não conseguia controlar sua habilidade. Após esta sessão de terapia gratuita, as garotas prometem crescer fortes juntas, enquanto Chelsea escuta toda a conversa. Na manhã seguinte, depois de desfrutar de uma farra de compras espontânea e um banquete gratuito dos bolsos cheios de Wendy, as garotas vão para um posto de gasolina, apenas para serem atacadas por uma medusa moderna da família Klondike, que sem surpresa está atrás da carta de Wendy.
Inicialmente, essa vadia tenta bancar uma Shikamaru de gênero trocado com suas sombras úteis e vai atrás da criança indefesa. Quando Wendy tenta bancar a super-heroína, pensando que pode superar essa vilã, as sombras dela a engolem inteira. A garotinha tenta desesperadamente salvá-la, mas sem sucesso. No entanto, quando tudo mais falha, ela invoca seu demônio interior, e depois de toda aquela conversa de boca grande, Love P rapidamente salva seu traseiro perdedor. Sendo a rainha da destruição, ela incendeia o lugar inteiro, e a Medusa de Araki tira o casaco, esperando por fanservice para salvá-la de ser cozinhada. No entanto, Love P não se importa nem um pouco e corta seu pescoço. Com seu relacionamento reacendido com Wendy, ela promete à garotinha que virá em seu socorro sempre que ela estiver em apuros, apenas para carros de polícia arruinarem sua chance de se tornarem melhores amigas. Enquanto Chelsea e a criança partem, Wendy fica para trás para garantir que a senhorita Medusa seja capturada, apenas para Sugar se recusar a acreditar em sua história e capturá-la também. Depois de realizar essa façanha ultra arriscada, Sugar volta para a base militar super secreta, onde a polícia está coletando todos os jogadores de cartas como pokémons. Um cara chique tipo Cinderela traz a ela um maço de cigarros de Yang, enquanto o próprio homem entra para fazer um acordo arriscado com o rei Donzella. Por outro lado, Highcard celebra sua reunião em circunstâncias tão estranhas. E enquanto os meninos provocam Wendy sobre o peso extra em seus pêssegos e Léo sobre sua vida amorosa inexistente, eles sentem falta de Chris, que ainda está no hospital. Ao mesmo tempo, Tilt e Zenon discutem Burst, a amante de Pinkett, e sua jogada burra na amada carta Coringa do Rei. Enquanto Tilt lembra que ela só fez isso porque ele não conseguia mover um dedo com seu plano de saúde expirando e se sente culpado por isso, Zenon se pergunta o que eles vão alimentar Sangalgano agora que as cartas foram roubadas pela polícia. De volta à prisão improvisada, Léo garante a todos que serão libertados assim que a polícia estúpida aprender a não mexer com os grandões. Mas Sugar, que estava bisbilhotando como uma vadia intrometida, afirma que esses dias já se foram, e a era da polícia está começando. Ao mesmo tempo, Yang engana o rei com um porta-cartões vazio e exige saber a verdade sobre as cartas e o trabalho de coletá-las em troca da coleção. Essa façanha lhe rende uma audiência privada com o rei, durante a qual ele revela que há um rato no palácio que vazou as informações sobre a carta Coringa e sua localização para a gangue da máfia. Enquanto isso, Sugar usa suas habilidades de interrogatório de nível primário contra Bust e pergunta a ela sobre Iris, revelando que ela sabe que ela não está morta e tem vivido nos arredores da cidade. Na verdade, quando ela a interrogou, a garota revelou que foi ameaçada por um grupo de maníacos e teve que entregar sua carta em troca de sua vida. Sugar acredita que foi ela e sua pequena carta sorrateira que a ajuda a se tornar outra pessoa e usar sua habilidade, mas Bert permanece em silêncio. Frustrada, a vadia obcecada por poder da Sugar afirma que a fará cantar como um passarinho em breve, apenas para seus garotos maus invadirem seu esconderijo naquele momento e fazerem um massacre de todos os guardas que cruzam seu caminho. Assim que os acrílicos caros de Xenon colocam todos em seus piores pesadelos, Bust pula de sua cadeira e ensina uma lição à vadia arrogante. Com sua existência arrogante fora de cena, ela encontra todas as cartas roubadas dentro do maço de cigarros que Yang lhe enviou. Enquanto Bernard mais uma vez prova porque ele é o Dilf mais gostoso que existe. Ele tira uma bomba improvisada que havia escondido dentro de seu sapato e a usa para realizar a fuga de prisão mais legal da história. Por outro lado, Bust se recusa a entregar a Tilt as cartas que encontrou e esbarra nos amigos de Pinóquio, apenas para o bobo seguir logo atrás. No entanto, antes que uma guerra de gangues possa começar, Tilt começa a alucinar sobre Sangalgano e cai de joelhos enquanto Bust tenta ajudá-lo. No entanto, como ele é mais um imã de cartas do que um imã de garotas, ele a afasta enquanto todas as cartas começam a grudar nele, e o Rei de Espadas vence, que é a carta de Sangalgano. Enquanto ele passa por sua transformação de Winx Club, Bust começa a entrar em pânico e se recusa a entregar mais cartas a ele. No entanto, ela logo percebe que seu namorado é uma causa perdida e joga sua carta trunfo, a mão X, para salvá-lo. Em troca de sua vida, ela tenta trazê-lo de volta, apenas para seu período nasal atrapalhar. Com isso, Sangalgano tenta testar sua lâmina nela, apenas para fim salvá-la. Logo depois disso, Chris invade com seu carro chique e tenta transformar o aspirante a Darth Vader em um patê de lata amassado, apenas para sua armadura atrapalhar. Por outro lado, um Finn com adrenalina alta usa sua arma barata para fazê-lo responder porque ele fez churrasco de seus pais quando há muitos frangos por aí, apenas para Chris salvá-lo com um dramático abraço diamante. Isso irrita Sangalgano, já que ele nunca transou, e ele tem um ataque de raiva. Chris o provoca ainda mais com seu riso ultra legal e o maço de cartas que ele roubou, apenas para levar uma surra. Léo e o resto de seu esquadrão inútil percebem que o código de trapaça de Chris ainda não voltou completamente, mas nenhum deles intervém, mesmo enquanto o Darth Vader o segura pela garganta até que o deus da armadura de enredo entre e pare o tempo para todos, exceto Finn.
Este Sigma descolado teletransporta Finn de volta ao passado e diz a ele para sentar e relaxar enquanto ele conta a verdadeira história sobre o mundo deles. Finn pergunta a esse cara se ele é apenas mais um jogador com um PhD em História Mundial, apenas para saber que ele é o próprio deus deles, Lala. Ele começa a história de origem da obsessão do país pelo pôquer de muito tempo atrás, quando ainda eram apenas 4 tribos diferentes, todas lutando entre si, mesmo quando o Império Britânico os tornou seu próximo alvo de invasão. Os cavaleiros das 4 tribos apenas mantiveram suas rixas pessoais sobre os corpos mortos de seus civis. Entre esses bastardos egoístas estava um alfa muito fofo que, mesmo depois de perder toda a sua família, orou pela paz mundial e pela segurança desses cavaleiros. Sua cavalaria impressionou Lala tanto que ele decidiu deixar o céu por sua causa e criou as primeiras cartas de pôquer da história com códigos de trapaça superpoderosos. No entanto, os cavaleiros obcecados por rixas se recusaram a fazer de um insignificante como ele seu rei, e Sangalgona, seu comandante, tentou cortá-lo ao meio, apenas para o poder da armadura de enredo salvá-lo. Lala sabia que esses maníacos viciados em poder não seriam convencidos a menos que ele satisfizesse sua ganância, então ele ofereceu conceder-lhes o poder dessas cartas em troca de se juntarem à banda de garotos emo do futuro rei. Como esperado, o primeiro a aceitar a oferta foi a ganância de Sangalgona. Mas quando todos pensaram que seu arco de bom moço começaria, sua fome de poder o dominou, e ele matou o receptáculo de Lala. Depois disso, ele aprisionou o pobre rei, e ele era mais adequado para ser o governante. No entanto, seu plano foi interrompido quando o ancestral de Finn, com o 2 de espadas, invadiu com sua antiga pistola e o desafiou para um duelo. Obviamente, este fraco perdeu para a espessa armadura de enredo de Sangalgona, mas seu nobre sacrifício despertou alguma vergonha no resto dos cavaleiros. Graças a isso, eles se levantaram contra o aspirante a Darth Vader e libertaram seu rei, que decapitou o rebelde mais tarde, apenas para seu espírito vingativo possuir sua carta. Eventualmente, todos os outros usuários também morreram, e seus espíritos foram passados para a próxima geração. Por outro lado, por muitos anos, o rei governou o reino pacificamente até que chegou a hora de ele encontrar seu fim. Em seu leito de morte, Lala veio vê-lo e pediu que ele o matasse com suas próprias mãos como um ato final de misericórdia e pusesse fim a toda a besteira que veio com as cartas. No entanto, a essa altura, o rei estava tão obcecado por pôquer quanto qualquer outra pessoa, e o manipulou para acreditar que a única razão pela qual Sangalgona enlouqueceu foi porque ele não tinha poder suficiente sobre ele, e não porque as cartas eram muito poderosas para humanos fracos empunharem. A seu pedido, ele criou uma 53ª carta, o Coringa, com o poder de cortar a conexão entre todas as outras cartas e seus usuários, essencialmente deixando-as inúteis. Depois disso, as cartas foram mantidas escondidas dentro do Palácio Real por anos a fio, até que os Senhores das Reviravoltas libertaram o espírito de Sangalgona. Sua existência sozinha espalhou tanta tristeza no mundo que as cartas automaticamente deixaram o confinamento dentro do palácio e buscaram seus novos jogadores, que o ganancioso Darth Vader eventualmente matou, para que ele pudesse consumir todas as cartas. Seu vício em poder mais tarde o levou ao palácio para matar a carta Coringa, no que ele falhou novamente, e o ciclo de sua maldição continuou. Segundo Lala, embora os jogadores do passado fossem meros fracos, os de hoje são fortes o suficiente para destruir o Coringa, se necessário, e é por isso que o mundo está à beira do caos. Ele então tagarela sobre como os humanos são tolos e sua obsessão por poder, quando isso só os torna mais miseráveis no final. Quando sua história triste termina, Lala se faz de vítima e pede a Finn para acabar com sua miséria e apagar todas as cartas da existência matando-o, salvando Chris e Tilt da lâmina e da vingança de Sangalgona, mas acima de tudo, a si mesmo de todos os traumas que ele viu desde a infância. Isso o irrita, e Finn diz a ele que é por causa de sua franja feia que ele não consegue ver o quão feliz sua carta o fez ao longo de sua vida, pois tem sido seu único amigo desde o início. Depois de empurrar sua bola de Deus de Araki de volta para seu corpo, ele convence Lala com seu toque no jutsu que ele salvaria a todos de sua miséria com o poder do amor, e Lala apenas suspira, percebendo que ele também caiu presa de sua aura de protagonista. Voltando ao presente, Finn atira uma bala na espada de Sangalgona, desencadeando seu PTSD do passado e salva Chris. Depois de acertar um chute bem no rosto feio do cavaleiro, ele agarra a mão de Chris, lembrando ao pobre cavaleiro que ele é e sempre será uma vela, e foge. No entanto, mesmo enquanto o cavaleiro tem um ataque de raiva por isso, Shinon mantém seu trabalho de traumatizar pessoas e diz a Finn que ele deveria tê-lo recrutado na noite do incêndio. Quando o pobre rapaz pede para ele elaborar, ele apenas sorri, fazendo Finn atirar sua arma nele. Este idiota descolado se salva fazendo Chris de refém e aponta suas garras de Wolverine para Finn, apenas para Sangalgano seguir o exemplo e cortar seu braço em 2, essencialmente salvando Finn. Assim que todos tentam entender esse novo desenvolvimento, Tilt desfaz seu cosplay de Sangalgano e Owen aparece. Parecendo um maníaco privado de sono, ele atira em Tilt e captura Zenon em seu labirinto vermelho, provando que sua era de cocaína é algo a ser levado em conta.
Uma vez que Tilt foi jogado em sua dimensão de detenção, ele volta sua atenção para Burst e começa a espancá-la, culpando-a e os Klondikes por roubarem sua princesa Theodore dele. No entanto, pouco antes de ele chutá-la para seu labirinto também, Finn aponta sua arma para ele, dizendo que não deixará as cartas causarem mais infortúnios a ninguém, pois essa é a nova missão de High Card. Assim que todos se perguntam quando ele foi promovido a líder deles, Chris sorri como um namorado orgulhoso e pula direto para o inferno para salvar Burst. Enquanto o VJ o puxa para fora, Wendy soca a vadiazinha em Owen, e Bernard coleta as cartas, sugerindo que eles deveriam voltar para casa. Enquanto isso, Jenon tortura Tilt enquanto está confinado, e ele tem flashbacks da festa de churrasco na casa de Finn. Mais tarde, enquanto Chris oferece fanservice, Finn diz que não quer vingança contra o Cavaleiro Negro tanto quanto quer saber a verdade sobre o que aconteceu, apenas para poder dar um passo mais perto da idade adulta. Mais tarde, enquanto Léo interroga a Burst e diz a ela para revelar tudo o que sabe sobre os Klondikes em troca da vida de Tilt, Owen argumenta contra deixá-lo viver, já que ele está tão obcecado por vingança que está se transformando em Sasaket. Por outro lado, enquanto o rei do sadismo se deleita com o rosto torturado de Tilt, ele revela a ele que usou sua habilidade para distorcer suas memórias e que Ban o fez fazer isso porque precisava de Sangálgono. Isso coloca o Cavaleiro Negro no piloto automático, e enquanto Shinon fica ainda mais excitado imaginando todas as palmadas que dará nele, ele estraga sua festa e o corta em um movimento rápido. Depois disso, ele vira Super Saiyajin e escapa da dimensão de Owen. Vendo isso, Burst finalmente fala pela primeira vez em muito tempo e implora para que salvem Tilt, pois não demorará muito até que Sangálgona mate a carta Coringa. Enquanto todos se recusam a querer acreditar em qualquer besteira que ela está falando, Finn diz que ela está dizendo a verdade, já que o próprio Lala lhe disse isso. Isso faz seus amigos se perguntarem se ele tem tomado algumas pílulas suspeitas ultimamente, mas Léo deduz que Finn é muito burro para inventar algo assim, então ele deve estar dizendo a verdade. Burst adiciona seus 2 centavos e manipula Léo, dizendo a ele que Theodore está vivo, no que Owen se recusa a acreditar. No entanto, o bebê Nepo diz que mesmo que signifique ser da Lulu, ele salvará seu pai, para o qual ele precisa da ajuda do Sr. Branca de Neve. Enquanto isso, um Tilt vivo e livre liga para Ban, contando-lhe sobre a morte de Xenon e que Pinocchio mais uma vez roubou as cartas de debaixo de seus narizes. Ouvindo isso, o chefe machão se vira para o príncipe Jojo e o parabeniza por ter um filho que não é tão inútil quanto ele pensava, e este começa a tagarelar sobre como esta é a tradição de sua família. Isso irrita Ban novamente, e ele traz à tona o passado, perguntando se ele acha que suas chamadas regras são realmente úteis. Ao mesmo tempo, Young se cansa de agir como terapeuta gratuito de Sugar após seu fracasso histórico em tentar se tornar uma durona, e sai para um cigarro muito necessário, apenas para ser morto por um homem encapuzado com uma adaga enviada pela família real, simplesmente porque ele os ofendeu ao se intrometer em seus problemas familiares. Por outro lado, VJ e Wendy são enviados para entregar as cartas ao rei psicopata, e Léo, junto com seus 2 lacaios, são enviados para resgatar sua Rapunzel inspirada em Jojo. Enquanto Chris fica com Bernard para cuidar de Burst antes que o grupo saia, Léo está prestes a dar mais uma de suas longas palestras. O rei, porém, irrompe bem na hora para salvar os ouvidos de todos. Mais tarde, ele acompanha Finn e Léo em sua missão ultra secreta, mas Léo o deixa para trás como cão de guarda enquanto eles seguem para o prédio abandonado onde Theodore está preso. Ao mesmo tempo, Sugar lamenta a morte de Young e jura honrar seu legado, revelando todos os segredos sombrios que a família real esconde. Enquanto isso, VJ e Wendy surpreendem o rei com as cartas que coletaram, mas se recusam a entregá-las, dizendo que ele não conseguiria cuidar delas, de qualquer forma com sua demência. Isso desencadeia sua fraqueza, e assim que ele tem uma convulsão ao ser atingido pela dura e fria verdade, ele lembra à dupla que eles são apenas os cães de Theodore e não podem dar ordens a ele. Mais tarde, a maior reviravolta se desenrola quando o rato no palácio se revela o terceiro príncipe, que liga para Ban e tagarela sobre como tem vazado informações a ele sobre o ex-cego, a localização do Coringa e até o assassinato do primeiro príncipe. Mas não chegou nem perto de se tornar o próximo rei, já que seu pai viciado e seu segundo filho nerd ainda estão vivos. Mesmo enquanto ele o lembra de como se livrou de Young para ele, Ban simplesmente desliga, pois tem coisas melhores a fazer, por exemplo, aproveitar seu primeiro encontro em anos com Theodore. Nesse exato momento, enquanto Léo e companhia invadem o prédio, eles o encontram vazio. No entanto, Owen rapidamente percebe a cadeira ainda quente deixada por Theodore e avisa Léo sobre isso. Mas a essa altura já é tarde demais, pois Ban faz sua mágica para adicionar mais 3 pokémons à sua coleção de reféns. Ao acordar e ver Theodore, Léo rasteja até ele, apenas para o bastardo constipado o repreender por ser o perdedor mais burro que existe. Ver essa reunião nem tão emocionante lembra Ban de seu próprio pai e de como ele desesperadamente queria salvá-lo há muito tempo, e ele conta a Léo uma história de 25 anos atrás.
Acontece que seu pai político foi churrasqueado pela polícia durante uma de suas festas, e quando ele tentou voltar no tempo para salvá-lo com uma mão X, Theodore o impediu, deixando-o apenas com um olho de ghoul, que foi o preço pago por jogar uma mão X. Depois disso, ele se tornou o Kenkenki local da cidade e mais tarde iniciou sua máfia pessoal para vingar seu pai, o que o traz ao presente. No entanto, pouco antes de chegar ao plano de vingança, Tilt retorna e pergunta por que ele mentiu sobre seus pais apenas para ele sorrir e dizer que era tudo para ter Sangalgona ao seu lado. Isso o irrita, e assim que ele avança para chutar a bunda dele, Bayone o ensina como é um verdadeiro chute na bunda. Léo usa essa chance para bancar o herói, mas o mafioso rapidamente mostra a ele quem manda. Enquanto ele transforma o Nepo Baby em uma pinhata humana e tenta apagar sua existência com uma arma de corrida do tamanho de um humano, Theodore finalmente abraça a paternidade e protege o pobre Léo. Essa pequena façanha lhe custa os olhos, então ele tenta convencer Ban a deixá-los ir usando seu charme de donzela em perigo, apenas para enganar o pobre Ban jogando uma mão X com suas cartas, em vez disso. Assim que isso o transforma em um Super Saiyajin com os 6 olhos, ele espanca o chamado Lorde Alpha, o que só serve para irritá-lo ainda mais. Com lágrimas nos olhos, o pobre Ban pergunta por que ele mesmo jogou uma mão X agora, mas se recusou a deixá-lo jogar naquela época, apesar de ser seu melhor amigo, apenas para um tilt sob efeito de cocaína, estragar o momento da revelação da verdade. No entanto, como Theodore não é do tipo que deixa um fracote insignificante roubar seu brilho, ele o soca até a inconsciência e cai nos braços de Ban, confessando que estava apenas tentando salvá-lo. Isso toca tanto o vilão que ele entra em seu arco de mocinho e usa uma mão X para voltar no tempo, salvando o Theodore e sacrificando-se em seu lugar. Quando o rei arrogante dos Sigmas acorda, ele tem um flashback do que aconteceu e finalmente decide abraçar Léo, fazendo o Nepo Baby perceber que pode finalmente morrer em paz. Nesse momento, outro cara com problemas paternos aparece e chuta o rosto de Ban pelo bem da família, antes de passar por sua transformação de Clube Winx e comer Finn, em vez disso. Em seguida, Bernard informa Chris sobre o sequestro de Finn, enquanto Léo leva Theodore ao palácio do rei. Ele tenta explicar ao velho louco que deveria adiar a coroação, mas sua arrogância se recusa a mudar de ideia. Ele até chama Theodore de traidor e Léo de canalha, que o corrompeu, apenas para o príncipe Jojo desmaiar. Chris, por outro lado, parte para resgatar Finn de Sangalgano com a ajuda de Bust, apesar da objeção de Bernard. Enquanto isso, Finn tem flashbacks de seu 7º aniversário, o dia do incêndio, e descobre-se que Tilt, de todas as pessoas, é seu irmão mais velho. Enquanto ele ainda passava por sua fase emo edgy, ele presenteou Finn com a carta de 2 de espadas, que combinava com seu rei de espadas, e o parabenizou pelo aniversário. Finn, que era o presidente do fã-clube de Tilt, não poderia estar mais feliz, mas seus pais não iriam deixar Finn pegar sua energia emo, então o arrastaram para longe dele. Enquanto ele tem esse sonho, Léo e companhia ficam sabendo do movimento burro de Chris e tentam se reagrupar com ele, apenas para os guardas Pansy do rei os impedirem. Por outro lado, Chris tenta ressuscitar Bust, mas falha, mesmo usando o trauma compartilhado de jogar uma mão X como alavanca. Ele ainda descobre que ela já jogou uma mão X antes e está sofrendo as consequências agora. No entanto, antes que ele possa aprender mais alguma coisa, Sugar aparece e diz que precisa da ajuda dele. Enquanto isso, o sonho de Finn continua, com Ban e Zenon, mais jovens e elegantes, visitando a casa de seus pais, e Tilt o esconde no armário antes de confrontá-los, apenas para descobrir que eles mataram a mãe e estão atrás do pai. Assim que as mãos mágicas de Ban o transformam em carne morta também, ele diz a Tilt para devolver as cartas que roubou imediatamente, apenas para acionar Sangalgano a assumir o controle. Mais tarde, quando Finn escapou do armário, assim que a casa foi incendiada, ele encontrou Sangalgano, que apontou sua espada para ele, fazendo-o mijar nas calças. No entanto, na realidade, ele pretendia ameaçar os Bad Boys, em vez disso, para que não machucassem Finn. Foi então que Finn acorda assustado ao ver o rosto nojento de Tilt, e se encontra dentro de uma casa como a que pegou fogo. Assim que ele se pergunta o que está acontecendo, Tilt lhe diz que o sequestrou para que possam ficar juntos nesta casa para sempre, ou pelo menos até que ele desenvolva a síndrome de Estocolmo e se apaixone por ele novamente. Finn, que já teve reviravoltas suficientes em sua vida, diz que não acredita nele nem um pouco e tenta escapar, apenas para acabar em um quarto cheio de suas fotos e informações sobre seu paradeiro. Assim que ele descobre que seu suposto irmão não é apenas um bro-con, mas também um stalker serial, ele é atingido por mais uma reviravolta, e Tilt revela que usou a ex-mão de Bust para mudar sua aparência e ficar perto dele na forma do Sr. Apple. Em seguida, enquanto Finn saca sua arma para Tilt, Chris e companhia invadem o quarto, apenas para Tilt chamá-lo de seu rival no amor e invocar a espada de Sangalgona para pregá-lo na parede com o polegar.
Ao ver isso, Finn lhe diz que Chris é mais um irmão mais velho para ele do que Tilt jamais foi, e corre para ajudá-lo, apenas para essa rejeição acionar Sangalgona mais uma vez. Enquanto ele o domina, Burst tagarela sobre como ele é sua única família, por quem ela se sacrificou com uma mão X 2 vezes, e não hesitará uma terceira vez. No entanto, o agora transformado Sangalgano diz a ela que o príncipe Emo já se foi há muito tempo, enquanto ele agarra seu pescoço para quebrá-lo em dois, apenas para a arma inútil de sugar salvá-la. Isso lembra Sangalgano que sua verdadeira missão é desviver o Coringa, então ele sai correndo para fazer isso em vez de lidar com o drama familiar de Finn. Enquanto isso, ele grita por Chris pouco antes de finalmente ir para a vida após a morte, apenas para Burst se oferecer para ressuscitá-lo pela enésima vez. Acontece que o Reese de Chris funcionou nela no carro, graças ao qual ela usa sua habilidade para se transformar nele e joga uma mão X. Enquanto Finn saliva ao ver 2 Chris no quarto, Burst perde a vida, e Chris retorna à vida, todo novo e melhorado. Com isso, os dois vão atrás do fantasma de Sangalgano e juram salvar o mundo com o poder da bromance. Em pouco tempo, a coroação do novo rei causa alvoroço, apenas para gerar um tumulto público. Acontece que as pessoas que antes adoravam seu querido monarca estão finalmente se manifestando contra essa cultura de rei, simplesmente porque os recentes eventos suspeitos os fizeram duvidar de suas intenções. Enquanto isso, enquanto a autoproclamada Liga da Justiça se prepara para a ação, Sangalgano aparece no palácio e inicia seu plano de churrasco, começando pelos personagens secundários de guarda. Nesse exato momento, Wendy aparece para persegui-lo enquanto Vijay lida com os manifestantes. Léo, por outro lado, tagarela sobre a descrição de seu trabalho mais uma vez, que foi atualizada para salvar pessoas da desgraça causada pelas cartas, não apenas roubar o próprio jogo de pôquer. Enquanto isso, enquanto a bunda insignificante de Wendy está sendo detonada pelo Cavaleiro das Trevas, Finn aparece com sua arma de brinquedo, que causa quase nenhum dano. Vendo que seu amigo está em apuros, Chris assume o chute na bunda e esmaga o aspirante a Darth Vader com seu carro antes de fazer uma entrada amplificada por Reese. No entanto, todo o seu Reese vira pó quando o Cavaleiro das Trevas se levanta mais uma vez junto com o carro milionário de Chris, que foi reduzido a cinzas. Vendo que a coisa está feia, Wendy invoca uma versão mais gostosa de si mesma, com uma tintura de cabelo melhor e cirurgia plástica. Assim que Lova P aparece, ela chuta as bolas do badass Sangalgano e tira seu complexo de deus dele. No entanto, assim que a festa está começando, o inútil exército real dispara uma saraivada de mísseis contra o cover de Darth Vader, apenas para errar o alvo e ser fumado mais tarde. Ao mesmo tempo, Theodore vai para a cerimônia de coroação do novo príncipe encantado e a arruína, argumentando que precisa parar imediatamente, pois Sangalgona está bem ali na porta. Quando o príncipe constipado ainda se recusa a mudar de ideia, Léo decide que já teve o suficiente de suas bobagens e invoca sua metralhadora milionária, dizendo a ele que ou ele ouve seu pai agora mesmo ou vira queijo suíço. Enquanto isso, o rei realiza seu ritual de voodoo no andar de baixo, e o aspirante a Darth Vader fuma alguns personagens secundários apenas para Chris e Finn estragarem sua festa. Eles tentam usar o plano A contra ele, a boa e velha manipulação emocional. No entanto, bem quando eles pensam que o toque no jutsu está funcionando, algum idiota atira um foguete no Cavaleiro das Trevas, desvivendo qualquer consciência que restava de Tilt. Depois disso, esses fracotes abrem fogo contra o pobre cara sedento por sangue, apenas para serem detonados com um único golpe de sua espada, o Walmart, enquanto o grandalhão chega ao porão. Chris mal salva seu amigo e o ajuda a se levantar, e eles mudam para o plano B. Enquanto isso, o terceiro príncipe finalmente abraça seu lado vilão e pula em cima de seu irmão mais velho com uma adaga na mão, revelando que ele é quem desviveu o primeiro príncipe e o jovem sabichão. Ele ainda se gaba de como está prestes a se tornar a próxima grande coisa, depois de culpar Sangalgano pelo futuro desvivimento de seu irmão, apenas para ter um pouco de juízo colocado em sua cabeça por ninguém menos que Suga. Esse perdedor com complexo de Deus diz a ela que ela não é nada comparada à sua alta e poderosa posição. Mas Sugar chuta o capitalismo bem nas bolas e enfia a arma bem na cara feia dele, fazendo o Pansy mijar nas calças. Eventualmente, ela o prende porque ela mesma é muito frouxa para puxar o gatilho, enquanto o grande chefe chega ao pequeno país das maravilhas do rei. No entanto, quando ele ataca o velho vagabundo, a carta do Coringa o protege com sua armadura de enredo à prova de balas. Finn e Chris seguem logo depois, mas este último é transformado em um peixe humano imediatamente. Enquanto Finn tenta argumentar com o rei da teimosia, mas é tudo em vão, já que ele pensa que sua armadura de enredo o salvará, não importa o que. Felizmente, ele rapidamente aprende que é apenas um personagem secundário inútil, enquanto Sangalgano rompe seu escudo, depois do que o toque no jutsu de Finn funciona nele e ele foge. No entanto, como Finn é o rei de todos os golpistas, acontece que ele substituiu a verdadeira carta do Coringa por uma falsa, ao dizer à velha bruxa para correr, e ele a usa como isca para jogar um jogo de gato e rato com o pobre cavaleiro.
Vai bem pelos primeiros segundos, mas uma vez que o Darth Vader de loja de $1 é detonado, ele se apega ao seu último movimento. Usando uma versão de terceira série do Hollow Purple, ele priva Chris de um de seus braços e faz um buraco no teto depois do que ele captura Finn e tenta engoli-lo inteiro. Chris, por outro lado, não está pronto para deixar mais ninguém. Então ele atrai o cabeça de vento burro com um monte de cartas que Buzz lhes deixou e acaba sendo comido em vez disso. No entanto, acontece que este era o plano B o tempo todo, e Chris usa suas mãos hábeis para puxar a carta de Sangalgano de suas entranhas pegajosas, despojando Tilt de sua fantasia de Halloween. Em seguida, Tilt se transforma no rei do fanservice, o que instantaneamente o torna um imã de simps para Sangalgano novamente. No entanto, essa transformação não tem sucesso, pois Finn atira na cabeça dele depois de tagarelar sobre como ele realmente desejava ter salvado seu querido irmão. Isso o leva à Terra dos Flashbacks, onde ele se despede de Tilt em lágrimas, enquanto ele é levado por Lala. Mais tarde, Finn acorda cercado por sua nova família e Chris afaga sua cabeça, prometendo ser um bom substituto. Nesse exato momento, Finn percebe que já é seu aniversário, e como presente de aniversário deste ano, Tilt lhe deixou sua carta. Após essa cadeia de eventos, a família real incrimina a máfia Klondike pelo ataque ao palácio, mas isso sai pela culatra, pois Sugar vaza o envolvimento do terceiro príncipe com o caos em andamento para a mídia. Isso ameaça por fim ao governo do rei psicopata, mas Pinóquio não poderia se importar menos com isso, já que a descrição de seu trabalho atualizou seu papel para a Liga da Justiça local da cidade, em vez dos limpadores pessoais do rei. Isso nos leva ao fim das aventuras de Finn, como um beijador de bochechas profissional. Obrigado por ficar até o fim, você é uma lenda absoluta. Comente na Bromance abaixo para nos dizer que você gostou. Curta, inscreva-se e clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, continue incrível, continue anarquia.